E aí, turma, estou eu aqui falando diretamente de Bali, na Indonésia. Sim, eu estava lá, ó, fazendo um passeiozinho de elefante ainda agora. Desculpa por passar um tempo sem postar vídeos aqui no canal, galera. É que eu realmente estive viajando para alguns países, aprendendo inglês para me estudar mais e me desenvolver ainda mais. Só que hoje eu quero trazer para vocês uma aula muito braba sobre quantitativos utilizando o Revit, como fazer quantitativos exatos para você, por exemplo, posteriormente fazer um orçamento dentro de um software BIM, tá? Hoje eu quero apresentar para vocês um novo professor aqui da escola, o Afonso. O cara é muito brabo, tem muitos anos trabalhando com orçamentos de obra, fazendo quantitativos para construções. Eu acredito que vocês vão aprender muito com ele, então se liga nessa aula aí. Fala galera, beleza? Meu nome é Afonso Evaristo Leal, eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Piauí e estou aqui hoje me apresentando para vocês como novo professor de orçamento de obras da Escola Santorini. Os meninos me fizeram um convite e eu topei o desafio de trazer o melhor conteúdo de orçamento de obras da internet. A gente quer pegar na sua mão, desenvolver um método único e te mostrar que dá sim para ser um bom orçamentista sem anos e anos de experiência tanto no canteiro de obras como na área de engenharia de custos. E que maneira melhor de fazer isso que não com um aulão gratuito aqui no YouTube, tá certo? Se gostar do aulão, tiver qualquer comentário, dúvida, deixa aqui embaixo, curte o vídeo, segue aqui o canal da escola, porque nos próximos meses a gente tem bastante interesse em estar trazendo muitos conteúdos desse assunto, beleza? Agora chega de enrolação e bora pro aulão. Bom galera, como eu estava dizendo para vocês, a gente vai fazer um aulão de orçamento de obras, certo? Como é um conteúdo muito extenso, a gente quer ensinar na prática. Para essa aula inicial, a gente vai desde da parte mais conceitual de o que é, etc., até a parte de levantamento de quantitativos, certo? E no momento futuro, a gente pode seguir com esse conteúdo explicando novas áreas. O aulão também não ficar grande demais, ficar um conteúdo maçante. Então, a gente segmentou dessa maneira, tá joia? Bom, eu falei algumas coisas para vocês no vídeo introdutório, e aí isso deve ter gerado algumas perguntas na cabeça de vocês. Eu acredito que a principal delas seja, tá, legal, mas para que eu quero isso? Para que eu quero aprender orçamento de obras? E assim, para elucidar melhor isso e sanar essas questões que devem ter ocorrido na cabeça de vocês, eu trouxe algumas perguntas que eu quero responder e trazer a reflexão aqui, né? Então, primeira coisa, por que esse assunto é útil? Pra gente saber por que uma coisa é útil, a gente precisa saber o que é. E de maneira simples orçamento de obras é organizar o que você vai fazer em uma obra em serviços parametrizados para dizer quanto custa. Para que eu orço uma obra? Para fazer uma estimativa prévia de quanto ela custa. E olha o termo, estimativa. E isso é muito interessante porque o fato de ser uma estimativa e não a resposta exata é o que possibilita excelentes orçamentistas e péssimos orçamentistas. Porque um pode atingir uma estimativa que é 70% do valor real, que eu só sei no futuro. O outro 95%. Esse é muito melhor do que esse. Enfim. E aí vamos pensar o seguinte. Hoje a gente vive, principalmente falando da realidade do Brasil, mas de forma geral, no mundo, a gente vive uma economia extremamente escassa de capital, taxas de juros altas e num mercado cada vez mais competitivo, onde para se tomar uma decisão financeira, empresas e pessoas precisam se planejar. E o que seria se planejar? Bom, se eu decido que eu vou construir a casa dos meus sonhos, eu preciso me planejar financeiramente para quanto eu vou precisar, para saber se eu consigo honrar com aquele compromisso financeiro e se aquilo é viável nos prazos e preços que são estabelecidos. E isso tudo é feito com orçamento de obras. Outro motivo para esse assunto ser útil: o orçamento de obras ele é o link perfeito da vida de uma obra saudável. Por quê? Porque o orçamento de obras ele vem desde a parte prévia, de apresentação de proposta para o cliente, análise de viabilidade financeira, captação de financiamento, é com esse cidadão bem aqui que você vai lá na Caixa Econômica Federal ou em qualquer outra instituição financeira captar financiamento. E a gente sabe que no Brasil obra só gira por meio de financiamento. Por quê? Porque não é todo mundo que tem 2 milhões para estar fazendo uma obra, né? E além de se linkar com essa parte inicial, ele se linka com partes de acompanhamento e pós-obra muito importantes, como acompanhamento, como planejamento, na verdade planejamento e acompanhamento na ordem, né, cronológica básica, diário de obras,
E, enfim, setor de compras. Então, tudo lista de material para compras. Então, é um elemento central dentro de uma construção que influencia desde a parte de projeto, concepção, etc., até o final. E isso meio que já responde a segunda pergunta: por que um profissional que sabe isso se diferencia no mercado? Hoje as empresas elas não buscam profissionais que só sabem fazer uma coisa. Antigamente, e isso é uma coisa que vocês podem até ver com pessoas mais velhas conversando, as empresas procuravam habilidades muito específicas. Eu quero um cara que sabe datilografar, máquina de escrever. Hoje em dia não, hoje em dia as empresas querem profissionais mais completos. Porque é aquela coisa, a gente sabe que tem, hoje em dia, se eu levantar um livro bem aqui, debaixo tem um engenheiro. E isso acontece com todas as profissões. Então o mercado se torna mais, o engenheiro é um arquiteto, então o mercado se torna mais competitivo e que exige que você se diferencie. Como? Tendo conhecimentos horizontalizados, ou seja, eu sei muita coisa de muitas áreas e eu consigo interligar de forma interdisciplinar esses conteúdos. Se você procurar, aí vamos lá, vamos pensar nas realidades. Quero um estágio de engenharia civil ou arquitetura. Pode olhar, todos os estágios exigem conhecimentos básicos de orçamento de obras. Se for estágio de escritório, é certeza, e se for estágio de obra, muito provavelmente. Porque um estagiário que sabe o básico de orçamento de obras, provavelmente vai ser um melhor estagiário dentro do canteiro, da parte executiva e operacional. Se você for um profissional, então, aí nem se fala. Emprego na área é difícil, então, para você conseguir, você precisa ser um profissional completo. E, se o elemento central dessa vida saudável de uma obra é o orçamento de obras e você não sabe, como que você vai ser um bom gestor de obras, um bom engenheiro de campo, de escritório, certo? Na vida dos arquitetos, cara, você projeta, você toma decisões que acarretam custos financeiros na vida do teu cliente, seja ele uma empresa ou uma pessoa. Não seria muito melhor que você tomasse as decisões tendo um embasamento mínimo de que impacto financeiro, quanto vai custar aquilo? Porque o que mais acontece no mercado muitos clientes fecham projetos lindos, maravilhosos, deslumbrantes, mas quando vai executar, por não ter tido uma boa assistência nessa parte de orçamento de obras, descobre que o valor que ele previa para gastar é muito menor do que o projeto realmente necessita, gerando uma insatisfação muito grande que não era necessária se tudo isso fosse previsto. Tá certo? Eu já acabei respondendo a terceira pergunta. E, por fim, de que forma saber orçamento de obras agrega aos outros conhecimentos que você já tem? Poxa, a escola forma projetistas maravilhosos, especialistas em Revit. Então, é de extrema importância que, como eu já havia dito, ao projetar você sabe o impacto das suas decisões, certo? Isso te torna um profissional que consegue fazer o que eu considero que é a coisa mais importante dentro de um mercado: atender com perfeição a necessidade do teu cliente. Porque eu te garanto, todo cliente quer o projeto mais lindo do mundo, com os acabamentos mais premium, mas ele não quer pagar por isso. Então, o arquiteto, o projetista, ele precisa chegar naquele ponto ótimo de custo-benefício dentro da realidade do cliente, que muitas vezes pode ser alguém que tem condição de pagar o que você colocar, e você tem que captar isso e colocar sabendo, ou pode ser alguém que precisa que você faça um refino melhor. E que forma melhor de saber isso se não é sabendo o preço das coisas e o impacto financeiro das suas decisões, tá certo? Mas chega de enrolação, vamos entrar agora na parte técnica. Acredito que vocês estão convencidos de que o assunto é importante, mas se não, se você tem algum outro questionamento, deixa aqui embaixo que eu vou fazer questão de responder todas as perguntas e todos os comentários, tá certo? Bom, galera, e agora, iniciando nosso aulão, vamos para o início de tudo, saber sobre o que é que a gente vai falar. Então, o que é orçamento de obras? E como eu já havia dito antes, orçar é dizer quanto custa. Então, nada mais é do que você listar todos aqueles itens, sejam serviços, insumos, que vão acarretar algum custo naquela obra, certo? Independente daquele orçamento estar sendo feito para você vender uma obra a um cliente, para você fazer uma estimativa, ou para você inclusive fazer estimativas de obras que você mesmo vai custear, é necessário levantar todos os custos que vão haver ali. Para quê? Para que seja feita a viabilidade financeira, uma previsão,
eu só posso eu não posso entrar numa obra na doida, como diz a história. Eu preciso saber quanto vai custar para saber se eu tenho dinheiro para honrar com aquele compromisso, ou para o meu cliente poder saber se ele consegue fechar comigo, tá certo? E simplificando, em 5 palavrinhas eu preciso prever, listar, quantificar, organizar e precificar todos esses serviços. Então, a gente começa aqui já a constituir um passo a passo. E na verdade, todo o nosso aulão vai ser baseado no método da escola, no método do Afonso, desenvolvido para vocês, certo? Porque apesar de parecer algo intuitivo, prever, listar, quantificar, organizar e precificar, surgem algumas perguntas como prever, como listar, como quantificar, como organizar, como precificar, qual a melhor ferramenta para fazer isso, eu vou utilizar o auxílio de que softwares, eu vou utilizar o auxílio de que planilhas, de que documentos, enfim, tudo que é necessário para vocês fazerem bons orçamentos de obra vai ser fornecido aqui no aulão. Obviamente que é um aulão limitado, ele não tem como a gente fazer um orçamento gigantesco, mas dentro do exemplo real que a gente vai usar aqui, eu vou mostrar para vocês eu vou fornecer para vocês tudo que for preciso, tá certo? Então, o que eu tenho que colocar dentro de um orçamento de obras? Bom, serviços, insumos, equipamentos, profissionais, entre outros. Tudo que possa acarretar custos. O que é uma coisa diferente que acarreta um custo? Os dias que chovem. Poxa, eu não posso deixar de contar que fazer obra em Teresina é mais barato neste quesito do que fazer obra em São Paulo. São Paulo chove quase todo dia, em Manaus chove quase todo dia. Aqui em Teresina a gente deve ter uns 4 meses de chuva, 5 meses de chuva por ano. Então tudo isso é contabilizado, tá certo? Só que para contabilizar tudo, imagine o seguinte: bom, eu sei como levantar uma parede. Se eu sei como levantar uma parede, eu sei quantos tijolos eu vou precisar, quanto de argamassa. Eu sei a cada distância que vai ser necessário uma certa estrutura para estabilizar aquela parede, e com isso eu vou detalhar e orçar, e aí eu vou pegar o preço do cimento, da areia, do seixo, da brita, do tijolo, da mão de obra do servente, da mão de obra do pedreiro, e vou chegar no valor de um serviço. Beleza. E se for um serviço que eu não sei fazer? É aí que mora o diferencial de você estar aqui com a gente com um método validado. Porque, por exemplo, o conhecimento técnico ele é muito importante realmente, ele nos permite orçar qualquer coisa. Porque se você pedir a um gesseiro, por favor, me diga quanto é o preço do metro quadrado de um forro de gesso comum, ele vai te dar um preço que provavelmente é muito próximo do real. Porque apesar dele não ter o conhecimento técnico de engenharia de custos, né, para utilizar bases, parametrizar, fazer o levantamento dos índices, montar a composição, lançar os custos diretos e indiretos, ele tem a noção de como realizar o serviço, e é a partir disso que ele chega naquele valor. Então, poxa, eu não tenho conhecimento de tudo, e aí que entra, a gente vai te dar um método onde você não precisa saber de tudo para orçar. Para fazer um orçamento excelente, gente, você precisa ter, e olha o que é mais interessante, mesmo que eu saiba como executar todos os serviços, talvez eu ainda não faça um orçamento com perfeição se eu não tiver conhecimentos de engenharia de custos. Por quê? Porque envolvem conhecimentos de contabilidade, na hora de calcular o seu BDI, conhecimentos de RH, na hora de calcular os seus encargos sociais, conhecimentos de economia, na hora de calcular o impacto financeiro da aplicação ou não do seu capital na obra, custo financeiro, custo do dinheiro no tempo, indexadores de inflação. Então, tudo isso vai ser concatenado, tem que ser concatenado dentro do profissional para que ele consiga fazer um orçamento perfeito. E o interessante é que vocês vão ver que esse conhecimento ele não é só para engenharia civil e arquitetura. O processo de precificação de qualquer coisa, ele gira em torno de processos esses que vão ser ensinados a você. Então vocês vão ver que Afonso, mas eu só trabalho com projeto e eu vendo ali, eu faço preço na hora, boto o valor que eu quiser. Beleza, realmente tem as nuances de quanto o profissional quer ganhar, quanto ele acha que consegue cobrar naquele serviço, mas até nisso você vai ver que assistindo esse aulão e adquirindo os conhecimentos que a gente vai te passar aqui, o seu processo de precificação ele vai ficar muito mais fluido, muito mais técnico e muito melhor de acompanhar a lucratividade dos seus serviços prestados. Tá certo? E bom,
como todo conhecimento da área de engenharia e arquitetura, geralmente ele é pautado em uma norma, como por exemplo, vou fazer uma estrutura de concreto armado, eu recorro à NBR 6118, onde lá eu tenho todos os detalhes de tudo. Se duvidar, na 6118 diz até a cor do cabelo do projetista para tal tipo de estrutura, de tão detalhado quanto é. Só que o orçamento de obras não é assim, ele não possui uma norma que centraliza tudo. Até tem algumas normas, como a 16633 e a 12721 de 2006, que dispõem algumas nuances sobre orçamento de obras, mas para áreas específicas, certo? A 16633 um pouco mais voltada para infraestrutura, que não é o nosso caso aqui, a gente vai focar em obras privadas e residenciais. E a 12721 fala um pouco sobre a parte de incorporação imobiliária e de condomínios. Então ela já tem alguma coisa mais próxima do que a gente precisa para a nossa aula. Mas de modo geral, o fato de não ter uma norma que centraliza tudo requer ainda mais que você valide tudo aquilo que você está fazendo pautado em conhecimentos técnicos. Porque uma coisa é você dizer, fiz porque a norma mandava. Tá, mas se não tem uma norma parametrizando tudo? É aí que entra o diferencial do profissional. De dizer, eu fiz assim por causa disso, eu fiz assim por causa disso. E pautar tecnicamente toda e qualquer decisão. Bom, galera, agora que eu sei o que é orçamento de obras e por que eu quero aprender esse assunto, eu espero ter sido convincente. E se eu não fui, pode me cobrar aqui embaixo que eu trago mais motivos para vocês quererem aprender esse assunto. Porque de verdade, eu sei que é algo útil, eu sei que é algo que vai ser enriquecedor para a carreira profissional de qualquer um que estiver nos assistindo. Então eu me sinto na obrigação de mostrar para vocês isso, tá certo? Mas sabendo o que é e por que devo aprender, vou explicar para vocês um pouco de como o nosso aulão vai funcionar. Então vamos lá. O processo de orçamentação é longo, certo? Fazer um orçamento não é algo que você faz ali do dia para a noite. Via de regra, todas as atividades da parte de projetos em geral, elas são demoradas. Então, da mesma forma que você precisa de um tempo para desenvolver um projeto, você também precisa de um tempo para desenvolver um orçamento. O que a gente garante para vocês é que a gente vai ensinar um método que torna o uso do seu tempo o mais eficiente possível. E são muitas etapas, certo? Esse nosso primeiro aulão, ele vai focar na parte de levantamento de quantitativos. Imagine que um orçamento é uma lista de serviços com uma lista de preços. Nós vamos chegar hoje na lista de serviços com as quantidades. E em um momento posterior, eu vou trazer um conteúdo explicando para vocês como chegar no valor de cada serviço, quais as bases de referência. Tá certo, galera? Não se preocupem que todo o conhecimento, todos os termos técnicos que eu estou usando aqui, alguns eu já vou explicando e outros eu vou explicar um pouco mais na frente, certo? E se por acaso alguma coisa passar despercebida, já deixa aqui embaixo que eu respondo o mais breve possível. A gente vai utilizar um projeto residencial simples. E por que eu escolhi um projeto residencial e nos padrões, no baixo padrão, né, que foi a gente colocou? Ele é um projeto mais, como o nome já está dizendo, ele é mais simples, óbvio, e ele é mais fácil de vocês entenderem. Ele é bom de praticar e principalmente não foi escolhido só porque é simples, é porque é uma situação muito comum no dia a dia dos profissionais que estão ali no curso ou formaram há pouco tempo, certo? E muito comum no nosso país, né? O nosso país, a construção civil gira bastante em cima das construções Minha Casa Minha Vida e afins. Para você orçar, você precisa de todos os projetos. Nesse caso, a gente vai ter só o arquitetônico e aí eu já vou começar a mostrar para vocês como resolver mais um problema. Ou seja, perceba, a gente veio aqui para resolver tudo para vocês, para ensinar vocês a lidar com o dia a dia, porque, poxa, eu precisava ter todos os projetos. A gente vai fazer um orçamento tendo só o arquitetônico. Eu garanto a vocês, é muito mais comum no nosso dia a dia orçar com o projeto faltando do que com todos, certo? A menos que você tenha o controle ou faça os projetos, via de regra o cliente vai te trazer ali o arquitetônico e quando muito o estrutural, certo? Então é importante saber como lidar com esse tipo de situação. A gente está falando de situações reais, do mundo real, do mercado de trabalho real, tá certo? O levantamento vai ser feito no Revit, então eu já estou respondendo um pouco da pergunta de quais softwares utilizar. Eu posso levantar na mão, eu posso levantar no CAD, eu posso levantar no Revit. Entende-se naturalmente que por o Revit ser um software muito mais completo, ele é o melhor para fazer esses levantamentos, mas nem sempre você vai ter um projeto no Revit perfeitamente modelado.
causando um pouco de por que esse conteúdo é importante para o pessoal que mexe com projetos, vocês vão ver que a forma como eu modelo o meu projeto no Revit, ela muda dependendo do quanto eu quero integrar esse projeto com o orçamento de obras e o quanto eu quero facilitar a vida do orçamentista. Então, vocês que são engenheiros e vocês que são arquitetos, independente de qual o curso que mexem com projetos, precisam saber disso, porque até a forma que vocês vão projetar muda, certo? E vocês não fazem ideia do quanto um projetista que entende disso faz bem para o andar de uma obra, porque se for modelado da maneira correta, como o nosso projeto foi, ele auxilia e facilita uma série de atividades ao longo da obra, certo? É lógico que nem sempre o projetista tem tempo para fazer isso e tudo mais, mas pelo menos ali deixar no rumo, como diz a história, certo? Vou mostrar para vocês que orçamento de obras hoje em dia não se faz mais em planilha, certo? Pode fazer em planilha? Pode fazer em planilha, mas hoje em dia existem softwares dedicados para isso, certo? Que torna a atividade muito menos maçante, muito mais prazerosa, muito mais rápida, muito mais eficiente, à prova de erros. Como a gente está falando de contas muito longas, é muito fácil de errar, você mexe com valores muito grandes, então qualquer besteirinha ali que você erra é 10, 15 mil reais que sumiu. E, então é importante a utilização do software e dependendo do engajamento de vocês, do interesse de vocês pelo assunto, a gente vai tentar fechar uma parceria com o software para trazer aqui para os nossos próximos alunos e para os nossos próximos conteúdos, tá? As bases que a gente vai utilizar, que é um conceito que eu disse que vou explicar um pouco mais na frente, vão ser Synapse e Infra, são bases de referência para pegar os preços, basicamente, como eu já falei, não se preocupe, todo termo técnico vai ser explicado, tá joia? O que eu não expliquei aqui, vou explicar um pouco mais na frente e não se preocupe que tudo vai ser passado da maneira mais didática possível, tá certo? Bom, e eu quero apresentar agora para vocês um pouco do nosso projeto, certo? E antes da gente entrar no Revit, eu quero que a gente já entre com algumas coisas a serem pensadas. Então, primeira coisa, quais os projetos vão ser contemplados? Apenas o arquitetônico, como eu já disse para vocês, e é o projeto que vai ser apresentado. E aí a gente já começa todo o processo com aquele raciocínio. O ideal seria que eu tivesse todos, mas nem sempre eu tenho. Quais as diferenças, o que fazer em um caso, o que fazer em outro, certo? Uma outra questão que a gente tem que pensar bastante é a visita técnica. Em projetos reais é fundamental, e eu diria que está ali no top 3 coisas mais importantes do processo, uma boa visita técnica, certo? Como não é possível durante o aulão a gente ir fazer a visita técnica, eu vou até trazer um conteúdo sobre isso mais na frente, a gente vai receber as informações da visita técnica. É como se alguém já tivesse feito a visita técnica e vai nos passar o que foi avistado no local. Porque, assim, o que é importante da visita técnica? Que você identifique todos os problemas, possíveis serviços a mais, complicadores, facilitadores e avalie toda a parte de serviços preliminares e movimentação de terra, bem como a topografia do local. Que tudo isso influencia no seu orçamento, tá certo? Nem sempre outra coisa que nem sempre você recebe é um projeto arquitetônico feito em cima da topografia. Muitas vezes ele é feito em cima de um achismo, um levantamento informal, porque o cliente não quis fazer a topografia, por exemplo. E aquele bom comparativo sobre realidade e prática que a gente vem adotando desde o começo da aula. O que costuma ser entregue para o orçamentista? Arquitetônico e estrutural. O que deveria ser entregue? Absolutamente tudo. Deveria ser entregue topografia, projeto de terraplanagem se necessário, esse aqui geralmente nem sempre é necessário, arquitetônico e estrutural, projetos complementares, e quando eu digo complementares não é só elétrico e hidrossanitário, pluvial, lógica, telefone, antena, CFTV, energia solar se for haver, enfim, todos esses. Nós vamos ver o que fazer quando falta um projeto. Isso vai ser feito no nosso exemplo real. Como orçar sem ter a experiência de obras, que isso eu já venho falando desde o início, e vai ser feito através de um método, através do método que a gente desenvolveu para vocês. E como orçar e levantar serviço que eu não faço ideia de como executar. É a adesão correta ao esse tipo de serviço? Aqui eu trago uma reflexão.
o orçamentista, e o engenheiro e o arquiteto de forma geral, eles têm que ser profissionais bem relacionados. Muitas vezes não vale a pena você orçar todos os serviços ou ir atrás de descobrir como orçar eles, porque naturalmente o processo da construção ele é multiprofissional. Ele envolve uma série de empresas, uma série de profissionais gabaritados para vários tipos de serviço. Então, quando eu estiver falando principalmente de serviços de mão de obra especializada, como por exemplo, meu projeto tem uma marquise em ACM, muito dificilmente uma construtora vai executar isso. Então é ideal que eu tenha os meus parceiros profissionais, os meus colegas, as empresas com as quais eu trabalho, para que elas me auxiliem nesse processo. É sim muito importante que o orçamentista tenha isso em mente. Não se faz orçamento sozinho. Sempre já entrem com essa cabeça de ter parceiros, de ter gente para te auxiliar, porque a gente está falando de um processo que necessita de conhecimento técnico de tudo, e nenhum profissional tem conhecimento técnico de tudo, ainda mais quem está começando, tá certo? Mas chega de enrolação, vamos para o nosso projeto. Bom, nosso projeto é um projeto residencial de cerca de 70 metros quadrados, certo? Como vocês podem ver aqui, projeto bem simples. A casa é geminada no muro. O que significa ser geminada? É que ela não possui esse recuo lateral, certo? A parede do muro é a parede da casa, certo? É um padrão construtivo simples, muito comum aqui no Brasil, certo? Casa em alvenaria, um jardinzinho externo, rampa para garagem. E olhando aqui um pouco do pavimento térreo, a gente pode ver que é uma casa que tem garagem coberta, sala de estar e jantar, integrada com cozinha americana, certo? Essa porta externa que dá para uma área de serviço, que nada mais é do que um tanque. E o corredor dando acesso a um quarto comum, com banheiro social, que serve tanto para essa região aqui da sala de jantar e da cozinha, como para esse quarto, e como lavabo e como banheiro para as visitas, e uma suíte, certo? Tendo aqui atrás esse terraço livre e um quintalzinho com jardim, tá certo? Aqui na frente a gente também pode prever, e aqui eu já estou dando meus pitacos como projetista, um chuveirão, que geralmente é uma ducha e uma churrasqueira daquela mais simples, que é interessante para compor uma espécie de área de lazer dentro da residência, tá certo? Esse é o nosso projeto, ele foi modelado já pensando nas etapas da orçamentação. Como vocês podem ver, as paredes, e eu vou mostrando isso ao longo do levantamento, elas foram projetadas com paredes cebolas, com todas as camadas de revestimento, e tudo isso vai interferir no nosso processo de orçamentação. Só que antes da gente vir aqui levantar o serviço do projeto, eu trago a seguinte dúvida para vocês. Beleza, eu tenho o meu projeto. Eu preciso saber o que eu vou levantar antes de vir aqui fazer a quantificação do serviço, certo? Que é o que a gente chama de levantamento de quantitativos. Levantar quantidades. Quanto de parede, quanto de essa parede de alvenaria, essa parede é de drywall, quantos metros quadrados de cobertura, quantos metros quadrados de pintura interna, externa, textura, quantos metros quadrados de contrapiso, quantos metros cúbicos de concreto na estrutura, e por aí vai, certo? Isso vai ser feito por meio de uma estrutura analítica de projeto, uma EAP, que é o que eu vou apresentar para vocês agora. EAP nada mais é do que, pelo conceito que eu trouxe aqui, a representação gráfica e hierárquica que delineia o conjunto de serviços e atividades necessários para a conclusão de um projeto. Mas o que quer dizer isso realmente? Percebam que esse é um conceito que ele fala de projeto, mas não é projeto de construção, de arquitetura, de engenharia, é qualquer tipo de projeto. A EAP é um conceito gerencial que foi inventado para facilitar a gestão de grandes atividades, certo? O ser humano, como todo mundo já sabe, ele ao longo do tempo foi cada vez mais se empenhando em projetos muito grandes, principalmente com a urbanização das cidades. E o gerenciamento desse tipo de projetos, e eu acredito que todo estudante de engenharia e arquitetura já se pegou pensando nisso, por exemplo, vendo uma ponte gigantesca e perguntando, meu Deus, como é que construíram isso? Porque
uma gestão bem aplicada à arquitetura e engenharia, ela é capaz de desenvolver projetos quase que inimagináveis, quando a gente pensa que o ser humano é só isso aqui perto de tudo que a humanidade já construiu. E o conceito de EAP nada mais é do que você pegar um projeto gigantesco e trazer para a realidade do que um ser humano único consegue gerenciar, que são pequenas atividades, certo? A EAP, ela é a base de todo o planejamento de obras e todo o orçamento, porque nada mais é do que você separar. Primeiro eu pego uma obra residencial, quebro ela em vários macrogrupos tentando seguir uma ordem cronológica. Depois, dentro desses macrogrupos, eu quebro mais uma vez em subetapas, que mais uma vez serão quebradas em pequenos serviços aos quais eu posso quantificar, precificar, planejar, definir prazos, acompanhar e garantir a qualidade, certo? Esse é o conceito de EAP, certo? E nós vamos montar a EAP do nosso projeto. Eu já trouxe ela aqui previamente montada para vocês, uma parte, e outra eu vou montar com vocês aqui no aulão, certo? Para vocês entenderem o processo, mas a gente também não se demorar tanto montando essa EAP, certo? Para utilizar o EAP, ele geralmente é feito como um modelo gráfico ou uma lista mesmo, certo? Eu trouxe aqui alguns softwares, o Lucidchart, Google Concur, SmartChart do pacote Office, pode fazer no Excel também, onde vocês preferirem, certo? Contanto que sigam os procedimentos que eu vou trazer, certo? É a partir dessa EAP que todo o nosso orçamento vai ser construído, então ela tem que ser bem feita. E aí vem logo, eu já trago mais uma dica para vocês. Faz sentido todo projeto que eu vou fazer. Vocês vão ver que o constituir um EAP não é algo tão rápido e que é muito fácil você esquecer alguma coisa. E aí vocês vão me dizer, pô, Afonso, mas como é que eu vou saber separar todos os serviços se eu... Pô, acabei de te dizer que eu não tenho conhecimento técnico, tu já tá me pedindo conhecimento técnico? Tô não, gente. É por isso que eu já trago a EAP montada para vocês e eu dou essa dica, que é utilizar templates e orçamentos validados. Tudo que for feito aqui na escola sobre esse assunto vai ser sempre trazido em cima de um template. Ou seja, vocês já vão ter algo validado por um profissional com mais experiência que vocês, para você pegar e dizer assim, ah, é isso aqui, agora é só levantar, tá certo? E uma dúvida que pode surgir é, ah, Afonso, beleza, eu vou quebrar em serviços pequenos, mas pequeno é vago, o que é pequeno? E como a gente é engenheiro e arquiteto, tudo nosso tem que ser parametrizado. E para definir o que é pequeno, a gente usa a regra dos 4 ou 40 ou dos 8 ou 80. Diferente porque são valores próximos. Que nada mais é do que você quebrar todo serviço menor do que 4 horas ou menor do que 8 horas ali, de meio dia a um dia de duração, ele deve ser agrupado em algo maior. E todo serviço maior do que 40, 80 horas, que já seria 1 ou 2 semanas, ele deve ser quebrado em serviços menores, permitindo que assim você gerencie algo que está ali entre a duração de um dia e uma semana de trabalho, um pouco mais, um pouco menos, dentro dessa lógica, tá certo? Então vamos para a EAP. Bom, eu trouxe aqui uma EAP montada no Lucidchart, certo? Que está aqui, ó, EAP Projeto Aulão, e trouxe para vocês devidamente quebrada nas macroetapas e o detalhamento das macroetapas abaixo, tá certo? EAP não é algo engessado, cada engenheiro pode organizar da maneira que achar melhor. Vocês podem pegar uma etapa aqui que eu considerei comum e quebrar em 2, 3, não tem nenhum problema. Nível de detalhamento é sempre bom, certo? Às vezes ele só não é prático porque quanto mais você detalhar, mais trabalho você vai ter. Você vai colher frutos disso. Então você tem que ir no detalhamento ótimo, ou seja, nem detalhar demais para perder tempo, nem detalhar de menos para perder informação. Tá joia? Então, o que eu preciso para construir aquele projeto do Revit? Bom, eu, Afonso, baseado na minha experiência e no nosso projeto, trouxe um EAP separado em serviços preliminares, canteiro e administração local, infraestrutura e superestrutura, paredes e painéis, cobertura, forro, impermeabilização, revestimentos, pavimentação, esquadrias, bancadas, granitos, louças e metais, instalações, pintura e áreas especiais / outros. Isso é a minha divisão. Mas eu poderia, por exemplo, chegar aqui em bancadas, granitos, louças e metais e separar em bancadas e granitos e louças e metais. Por que eu junto? Porque geralmente, quando você vai fazer louças e metais integradas às bancadas e granitos, são itens
que funcionam muito juntos. Você precisa das medidas das louças para cortar as bancadas, via de regra, isso é uma instalada na outra, você precisa dessas informações perto, o custo de uma interferencia na outra, então coloca no mesmo local, mas isso não é obrigatório. Até porque algumas dessas etapas aqui são enormes, como instalações, que dentro dela vai ser separado em várias subetapas, certo? Mas isso é algo que é do projetista. Como o nosso projeto é menor, eu não preciso segmentar tanto. Se eu fosse, por exemplo, fazer o projeto de um shopping, eu já segmentaria isso em, provavelmente, o shopping, depois segmentaria em prédios, depois segmentaria em setores, depois segmentaria em subsetores e depois em serviços. Ou seja, um nível de detalhamento muito maior que não é necessário aqui no momento. Tá certo? Como eu já tinha dito para vocês, não temos projetos de estrutura, ou seja, nem de infra nem de super, e não temos projetos de instalações, certo? Infrafundações, superestrutura que está acima do piso, e nem de instalações. Então isso não vai ser trazido na nossa EAP agora. Como eu disse para vocês, aqui a gente vai botar o que vai ser tirado do projeto. Se eu não tenho o projeto dessas coisas, eu vou orçar ela de uma outra maneira, na segunda parte desse aulão, certo? Que aí já vem a dica do professor aqui, certo? Por hora vamos levantar só o que a gente tem, tá certo? Eu já trouxe a EAP pronta, mas eu quero fazer um exercício com vocês para mostrar por que é tão importante essa dica bem aqui, de utilizar templates e orçamentos validados, certo? Vamos fazer um pequeno exercício, e eu trouxe a resposta aqui dele para a gente fazer depois. Bom, eu tenho aqui a etapa de serviços preliminares, tá certo? E aí, eu quero que você aí pense junto comigo, vocês não tem como me responder, mas vão fazendo aí, conversando sozinho. O que vocês acham que tem que estar nos serviços preliminares daquela casa? Ou seja, tudo aquilo que deve ser feito e acarreta um custo antes do início da construção, certo? E aí, é realmente um exercício de experiência, de achismo, de raciocínio, de lembrança. E aí eu vou botando algumas coisas aqui. Então, bom, antes de eu começar a minha obra, eu preciso de ligação de água e energia, né? Deixa eu até afastar o microfone um pouquinho do teclado aqui. Legal. Isso é uma coisa que precisa ser vista antes. Outra coisa que está dentro dos serviços preliminares. Ah, professor, bom, antes de eu entrar considerando que isso aqui está em ordem cronológica, antes de eu montar o meu canteiro, assim que eu chego, o que eu tenho que fazer? Bom, é interessante que você já comece pelo menos os movimentos de terra, ou seja, corte e aterro naquele terreno se houver algum tipo de irregularidade necessária de corrigir. Ah, mas aqui a gente está falando de serviços que eu já estou na obra, mas a gente tem que sempre lembrar, poxa, antes de eu chegar na obra, eu já estou tendo custo. Então, muitas vezes, eu não falei para vocês que o cliente aqui só me deu o arquitetônico, eu vou construir sem projeto, não é o ideal, né? Então, aqui eu posso colocar uma verba, um valor orçado para o projeto estrutural / complementares. É interessante que eu pense isso, porque provavelmente, se esse cliente não desenvolver, alguém vai ter que desenvolver esse projeto. E caso não seja o cliente, é legal que eu já pense em colocar um valor aqui. Aí já vem outra correlação. Para fazer o estrutural, eu preciso de uma sondagem. É lógico que a gente sabe que num projeto simples desse, via de regra não é feito. Isso é uma prática errada do meio, mas eu tenho que trazer a realidade aqui para vocês. Só que eu não vou ensinar para vocês o errado, eu vou ensinar o certo, e aí a decisão profissional individual de cada um prevalece. Mas o correto é que sejam feitos os projetos, ou que pelo menos haja um embasamento técnico muito bom, como prescrevem as normas, para que sejam adotados as bitolas de aço, as dimensões, considerando concreto armado, né? As dimensões das vigas e por aí vai, tá certo? E cara, não para por aí, tem uma série de outras coisas que eu preciso. Poxa, para começar uma obra, eu preciso fazer a legalização da obra, eu preciso tirar uma RT, eu preciso tirar uma certidão de número, enfim, uma série de coisas que vão fazer diferença no começo da minha obra e estão dentro dos serviços preliminares. Eu garanto a vocês que aqui não tem tudo. E aí a gente
entra num problema. Cara, se eu for fazer isso para todas as etapas, toda a obra, eu tô lascado. E aí que entra, usar templates validados e orçamentos prontos, entendeu? Porque aí você vai revisar em cima de uma coisa que, vamos dizer assim, pelo menos 90% das coisas está contabilizado, e agora você vai só adequar as nuances. Porque apesar de cada projeto ser único, o método construtivo, considerando que seja um método construtivo tradicional, ele é muito parecido. Às vezes muda a estrutura, às vezes muda o tipo da alvenaria, que pode ser um drywall, o tipo das paredes e painéis, ao invés de ser uma alvenaria, pode ser um drywall, pode ser uma alvenaria estrutural, mas via de regra vai girar em torno disso quando a gente está falando de obras residenciais. Então, falando em template, eu venho bem aqui e eu trago a minha resposta, que eu já tinha feito antes para vocês, e vocês vão ver que tem muitos serviços que eu tinha comentado. Mas ligação provisória, eu não tinha colocado locação de obra, eu não tinha colocado aquisição do terreno, eu não tinha colocado o consumo de água e energia, que tem que ser pensado, porque enquanto a obra está comigo, se for uma obra pode ser que se for uma obra por empreitada global, que é algo que eu vou explicar mais na frente, a água e a energia são de responsabilidade da construtora. Então eu tenho que passar isso para o cliente, senão eu tomo prejuízo. Posso pensar num laudo de perícia, se for uma reforma, pensar em laudos diversos. Por exemplo, eu vou fazer um prédio e é perto do rio. Cara, é interessante que você peça para que seja feito um laudo referente, me falha o nome técnico agora, mas um laudo referente à altura do lençol freático, porque isso, dependendo da altura daquele lençol freático, você pode ter que fazer um rebaixamento de lençol, que é outro custo. Então, cara, é muita coisa para pensar. Então, vamos partir de uma base, certo? E aí, trazendo aqui para as louças e metais, bancadas, granitos, louças e metais. Bom, aqui eu já tenho uma série de outras coisas. Eu tenho que pensar no meu projeto onde tem bancadas, onde tem nichos, onde tem mesas que utilizam mármores e granitos. Na parte de louças e metais eu tenho que pensar em cubas, lavatórios, tanques, pias, torneiras, sifões, engates flexíveis, bacias sanitárias, chuveiros, registros, acabamentos de registro. São um monte de itens que é muito difícil de contabilizar, mas para quem é aluno da escola fica fácil, porque a gente já traz esse material todo pronto para vocês. Então, só revisando aqui a resposta, bancadas e granitos contempla o que? Instalação e aquisição das bancadas com suas especificações e medidas. É interessante porque se você faz um orçamento completinho com as medidas, as especificações, eu lhe garanto que durante a obra você vai estar lá pegando esse orçamento de volta como uma espécie de manual daquela obra, porque ele vai conter todas as informações que você previamente já coletou e organizou. Isso aí trata-se de uma boa prática de construção e gestão, né? Porque impede que as informações se percam. Mas enfim, continuando, tenho também torneiras, cubas, sifões, engates flexíveis, registros com acabamento, registro de pressão de gaveta, lavatórios, bacias sanitárias, duchas higiênicas, acessórios para banheiros, ralos e seus acabamentos, chuveiros, tanque, entre outros. Ou seja, muita coisa num item só, tá certo? E aí, vocês depois podem passar aqui por etapa a etapa e fazer a contemplação. Pode ser que algum desses itens algum item tenha passado desapercebido por mim, mas muito provavelmente, partindo disso aqui, o que não foi contemplado aqui vai ser visto na hora de fazer o orçamento e durante o levantamento de quantitativos, certo? Porque quando você tem um passo a passo, fica muito mais difícil de esquecer as coisas, beleza? Então, essa foi nossa aula de AP. É a partir disso aqui que eu vou fazer o meu levantamento. Então, eu já vou entrar no meu projeto sabendo o que eu tenho que levantar. E é lógico, algumas das coisas que estão aqui, elas estão aqui para serem como uma espécie de aviso. Por exemplo, laudo diverso. Observe se vão ser necessários laudos diversos naquela obra, certo? Só que como a gente não fez a visita, movimento de terra, topografia, laudos diversos são coisas que nós não podemos prever. E aqui não vai ser contemplado um valor para isso. Mas no exemplo real, seria algo que a própria visita técnica identificaria a necessidade, tá certo? E aí,
não tem mais para onde correr. Agora é cair para dentro do projeto e levantar os quantitativos. E aí eu vou mostrar para vocês alguns métodos, desde os mais básicos até um uso mais eficiente da plataforma do Revit, do software do Revit, para extrair esses quantitativos, beleza? Então, gente, a gente vai seguir agora para o nosso levantamento de quantitativos e com tudo baseado na nossa EAP. Então, o primeiro item que a gente vai levantar são serviços preliminares. Vocês vão ver que muitos dos itens que estão aqui, principalmente das nossas primeiras macroetapas, são itens que dependem de orçamentos com terceirizados, porque, via de regras, as construtoras e profissionais, enfim, que executam a obra, não realizam, como por exemplo legalização de obras, outros projetos, mas vocês vão ver que é necessário que vocês sempre adaptem o processo que a gente vai ensinar aqui à realidade da obra para a qual você está fazendo aquele orçamento, seja você fazendo ela para si mesmo, para um cliente que lhe contratou, ou para a empresa na qual você trabalha, certo? O primeiro passo para levantar os quantitativos é a gente pegar algumas informações preliminares e entender que, como eu já falei, a realidade de cada equipe de construção e de cada orçamentista modifica esse orçamento. O nosso objetivo é aprender um método geral e aprender o que vai variar na hora de levantar esses quantitativos. Por exemplo, existem algumas informações básicas, como por exemplo prazo, que são fundamentais para o levantamento de quantitativos e influenciam em itens muito importantes. O prazo ele está intimamente ligado à disponibilidade de capital, ao know-how que a equipe de construção possui e à necessidade que é imposta àquela construção. Então, isso é algo que a gente não consegue mensurar de maneira geral, certo? Para essa residência, a gente vai considerar um prazo prévio, que poderia ser modificado, de 4 meses, certo? E aí vocês vão ver que tem muita coisa aqui que vai depender de quem vai construir. Mas não se preocupem, não é algo que vocês não saberiam responder. É mais beleza, da forma que tu constrói, tu quer construir em qual prazo? A pessoa vai te dar uma ideia, se caso o construtor não seja você, e aí você vai fazer os cálculos baseados em cima disso, beleza? Então, vindo aqui para o nosso projeto, a primeira informação importante que a gente precisa é a área, certo? Que eu já deixei aqui, 70 metros quadrados, certo? Essa informação é importante porque ela já vai ser relacionada a vários quantitativos que a gente vai levantar e ela também nos dá um parâmetro no final para a gente comparativo do valor que a gente vai chegar no nosso orçamento, que não vai ser nesse aulão, mas já está aqui levantado. E a outra informação importante é o prazo, né? Como eu falei, de 4 meses. Como que vai funcionar o meu levantamento de quantitativos? Eu vou seguir a minha EAP, certo? E toda aula, antes de começar a aula, eu vou transcrever os itens que estão aqui, transcrição direta, certo? Para uma planilha, que é essa planilha aqui, planilha bem simples, certo? Essa planilha aqui já possui algumas colunas de valores, mas como a gente vai focar só em levantamento de quantitativos, eu deixei elas ocultas aqui. E vocês vão ver que é uma planilha bem simples, certo? Projeto aulão, 70 metros quadrados, bancos e BDI não é nada que nos envolva agora. E aí elas vêm aqui com as colunas item, descrição, unidade, quantidade e observações, certo? O que a gente vai querer aqui é levantar cada um dos itens, qual a unidade, né? Porque não diz nada, agora 1 metro quadrado, uma unidade, uma verba, diz alguma coisa. E observações sobre o nosso levantamento. Isso aqui não é uma ciência exata. Todo orçamentista faz considerações, faz determinações para fazer o seu levantamento e o seu orçamento. Quanto melhor forem os projetos, ou mais completos, menos observações e determinações e detalhamentos eu vou ter que fazer. Mas, para a nossa realidade aqui, que foi propositalmente pensada para ser uma realidade real, a gente só tem um projeto arquitetônico. Então a gente vai ter que considerar algumas coisas, certo? E muitas realmente são fatores subjetivos, como aqueles que eu expliquei. Então vamos lá, gente. O levantamento de serviços preliminares ele é mais simples, porque via de regra as coisas são medidas em unidades, verbas, que é o que a gente chama de unidades mais gerais, certo? Que, por exemplo,
eu levanto a alvenaria como metro quadrado. Só que algumas dessas coisas vão ser levantadas como, por exemplo, uma unidade, uma verba, que é um valor monetário, porque apesar de não ser a maneira mais adequada de se levantar, muitas vezes a gente vai utilizar lá na frente composições, que eu vou já explicar o que é, que vão considerar todos os aspectos necessários para a quantificação do valor desses serviços, certo? Então, por exemplo, eu vou em ligação provisória, eu vou considerar ela uma unidade. Aí vocês devem pensar, esse cara tá me ensinando a levantar tudo errado. Porque uma das premissas do orçamento é que nada seja levantado de maneira empírica. Acho que vou gastar tanto. Mas não é isso que está acontecendo aqui. É porque lá na frente eu vou considerar uma unidade do serviço ligação provisória de água. E esse serviço, que nada mais é do que uma lista de itens, que vocês vão ver num próximo aulão comigo, vai considerar tudo. Cada conexão, cada tubulação, cada mão de obra, cada serviço terceirizado necessário para fazer uma boa ligação provisória de água, certo? E é lógico, ligações provisórias são serviços que exigem um padrão técnico mínimo, mas podem ser feitos de maneiras diferentes dentro das equipes de construção, das construtoras e dos construtores, certo? Então isso pode variar o valor, mas via de regra é feito da mesma maneira. Por isso que nós vamos considerar para ambos, tanto a ligação provisória de água e energia, uma unidade. Em observação básica depende da forma como a equipe de construção deseja executar, certo? Então eu vou anotar só isso. Locação da obra. Bom, a locação da obra ela pode ser contabilizada de duas maneiras, certo? A locação da obra é o gabarito, certo? Eu vou botar uma imagem aqui na edição do que é o gabarito. E aí ela serve para você localizar através de um eixo, vamos dizer assim, um plano cartesiano manual, feito em madeira, com alguns pregos, algumas medidas e passagem de linha, para você localizar onde nascem as fundações, os pilares, enfim, guiar toda a estrutura, o posicionamento da casa dentro do terreno. E ele pode ser contabilizado por metro, visto que ele circunda a casa, ou ele pode ser apenas contabilizado pela área construída da casa. Isso vai depender novamente das composições que a gente vai utilizar lá na frente. Para converter de uma coisa ou outra é fácil. Então você levanta da maneira que você preferir. Nesse caso aqui eu vou levantar em metro quadrado, 70 metros quadrados, e lá na frente, dependendo da composição que eu decidir utilizar, eu posso fazer essa conversão para metro linear, certo? Aí beleza, movimento de terra ou aterro. Aqui vem aquele ponto. Onde que eu vejo movimento de terra e aterro? Movimento de terra, que pode ser aterro ou corte, nesse caso considerei aterro. Seria na visita técnica, que não vai ser possível realizar. Mas a gente, como dito em aulas anteriores, vai considerar que o terreno é 100% plano. E hoje, professor, se é 100% plano, por que você vai considerar aterro? Então, porque via de regra, considera-se que a área da construção, ou seja, a área construída, seja pelo menos 30 centímetros mais alta do que a rua. Então, se o terreno é plano, eu preciso aterrar a região da casa. Eu aqui vou considerar, por segurança, e porque é uma medida usual, esses 30 centímetros é o mínimo do mínimo do mínimo e depende muito da região, como é a drenagem, como é a rua. Então, eu sempre considero 50 centímetros. Então, eu vou fazer uma conta simples de 0,50 vezes a área construída e eu chego em 35 metros cúbicos, porque o aterro ele é considerado em metros cúbicos. Por que eu estou levantando tudo isso aqui direto, gente? Porque nenhuma dessas informações eu vou extrair nesse momento do projeto, porque elas são informações que não estão relacionadas diretamente ao projeto arquitetônico, certo? A informação que eu extraí do projeto é a área construída e as outras proposições e considerações que eu já fiz com vocês, e aí a partir daí eu já vou concluir todos os meus serviços preliminares. Vocês vão ver que o projeto vai ser extremamente útil quando a gente seguir para
etapas posteriores, certo? Então aqui o que eu vou considerar é H igual a 50 centímetros, certo? Legalização, alvará, ABITS e ART. Explicando para vocês um pouco do que é esse item, ele geralmente é realizado por um despachante ou um consultor jurídico, isso na realidade de construtores, ou pela própria pessoa que está construindo mesmo, que vai aos órgãos, às prefeituras e resolve tudo. Há como contabilizar o valor de cada um desses itens. A ART é padronizada, é só entrar no site do CREA e pesquisar por ART e você vê lá os valores, que dependem do valor do contrato, mas dá para fazer uma estimativa. O alvará e o ABITS ele é cobrado em cima da metragem quadrada da casa, mas isso varia de município para município, tipo de construção para tipo de construção, e é uma informação que você só consegue diretamente na prefeitura. Por isso que, via de regra, como que isso aqui é orçado? Eu consideraria também uma verba, certo? Uma verba X aqui de um valor qualquer, de um valor levantado do orçamento desse despachante ou consultor jurídico, ou seja, isso aqui é um serviço terceirizado, via de regra. Ou então, você pode ir na prefeitura, ver o valor do ABITS por metro quadrado, o valor do alvará por metro quadrado, o valor da RT por metro quadrado, ou o valor da RT, e, após tudo isso, somar com todas as certidões que você vai ter que tirar. Só que aqui é uma forma de orçar que eu precisaria de todos esses detalhes da prefeitura e dos outros órgãos que o processo precisa correr. O que eu sugiro a vocês? Nem sempre esse item está dentro de orçamento. Então o que eu faço? O primeiro ponto é saber se vai estar dentro ou não. Porque muitas vezes a equipe de construção passa essa responsabilidade para o cliente, para o arquiteto, ou enfim, ou para o cliente passar para outra pessoa, né? um despachante, alguma coisa do tipo. O ideal aqui é que você orce como um serviço terceirizado, certo? Até porque não é algo da área do construtor. Muitos construtores sabem fazer ou fazem por necessidade, mas não é da área do construtor. É muito mais inteligente que você orce um serviço de terceiros, certo? Então eu vou colocar aqui serviço terceirizado com despachante, que é o que é mais comum, certo? Beleza. Aquisição do terreno. Aquisição do terreno vai depender do valor do terreno. Também é uma verba, porque depende do valor negociado pelo terreno. Pode ser que isso nem entre no orçamento, porque esse terreno pode já ter sido adquirido. Legal. Consumo de água e energia. Durante a construção, somos nós que ficamos responsáveis, nós da construção, que ficamos responsáveis pelo consumo de água e energia. E aí entra um ponto. Isso aí é medido em mês, certo? E aqui começa a entrar aquela questão do prazo, porque eu falei para vocês que isso aqui é uma obra de 4 meses. Então, durante os 4 meses que eu estiver lá dentro, eu sou responsável pelo consumo de água e de energia. Então, 4 meses, aí a observação que eu posso colocar aqui é condizente com o prazo de construção, certo? Bem simples. Sondagem, projeto estrutural, projetos complementares, que eu poderia aqui, que no caso aqui os nossos projetos complementares são os projetos de instalações. Cada um aqui eu vou fazer um jogo de projeto, certo? O Excel querendo fazer conta sozinho. Vou fazer um jogo de projeto, certo? Por que eu preciso fazer a sondagem? Porque o projeto estrutural só se faz com sondagem. É lógico que para uma casa desse tamanho e nessa realidade, muitas vezes não é feito. Mas como eu falei, vou ensinar o que é correto. É feita a sondagem, é feito o projeto estrutural e é feito o projeto de instalações, certo? Se a própria construtora ou o próprio profissional que estiver fazendo orçamento tiver o know-how para fazer os projetos, ele coloca aqui o valor que ele quer cobrar e ganhar para os seus projetos, certo? Que eu sugiro que seja contabilizado em cima da hora do profissional, certo? Você define um valor de hora para o seu serviço e cobra em cima disso. Me parece, mas também é muito mais preciso do que você orçar por metro quadrado, porque existem sim muitos profissionais que dizem, meu metro quadrado de projeto é tanto, multiplicaria aqui por 70, mas eu não acho a melhor maneira, porque muitas vezes essa conta vai dar um valor que não condiz com o trabalho que você vai ter, certo? Caso você não seja a pessoa que vai executar, também é um serviço terceirizado, né? Que eu vou considerar com projetista.
Então eu vou considerar isso, certo? E não é obrigado você cobrar. Nenhum desses itens aqui, gente, muitos desses itens não são obrigatórios. Eles são itens que nós consideramos, certo? E lá no final da minha EAP, eu considerava perícia e laudos diversos. Daqui para nossa realidade, nenhum é necessário. Mas para só a título de curiosidade, vamos dizer que comentou-se naquela região, eu já construo lá na região da nossa casa, que a infiltração do solo é muito ruim. Vocês vão imaginar que na realidade do Brasil, não é todo lugar que tem sistema de saneamento básico passando na rua. Então muitas vezes você vai ter que optar por exemplo, fazer um sistema de fossa e sumidouro, que nada mais é do que você pegar as águas servidas e fazer elas infiltrarem no solo, certo? Você não precisa desse conhecimento, eu estou contando isso aqui só por curiosidade. Essa infiltração, se o solo for ruim em termos de infiltração, ela vai ser lerda, ela vai correr de forma devagar, e isso vai fazer com que a fossa encha muito rápido, e que é uma situação terrível. Você imaginem, águas servidas é água de banheiro, esgoto, vaso, pia, etc. E aí isso transbordar no teu quintal, terrível, né? Então muitas vezes se faz esse ensaio de percolação, que é feito com mesmo pessoal que faz a sondagem já faz esse ensaio, né? Então ele vai te cobrar e você só vai fazer. Aí esse ensaio, ele via de regra, ele pode ser considerado como uma unidade, né? Ou tanto ele como a sondagem pode ser considerado em furos, certo? Quantos furos vão ser feitos no solo para fazer aquele estudo. Mas aqui, como vai ser um serviço terceirizado, a gente vai considerar ele dessa maneira, tá certo? E aí o levantamento dos serviços preliminares, como vocês veem, maior parte das coisas é serviço terceirizado ou serviço que tem que ser orçado separadamente por horas para saber quanto você quer ganhar, certo? Eu posso até trazer em um outro momento, a gente considerar fazer uma simulação aqui de eu vou ser o meu projetista estrutural, como que eu levantaria esse orçamento, como que eu faria um orçamento em cima disso. Eu posso trazer para vocês um pouco da norma que regulamenta o preço da hora do profissional, um pouco do que é realidade do mercado e como vocês comporiam esse valor, certo? Mas por hora, nosso levantamento básico é esse, e agora a gente vai seguir para a canteira e administração local. Bom, gente, vamos seguir para a canteira e administração local. Por que isso aqui é opcional? Porque vocês vão ver que muitos desses itens, eles podem ou não ser cobrados em um orçamento. Eu defendo que eles sempre têm que ser cobrados, mas muitas construtoras ignoram esses itens aqui, ou no final do orçamento apenas consideram um percentual que represente todos esses itens. Mas é aquilo que a gente falou, não trabalhamos com orçamento chutado. Dizer que 2%, 3%, 5%, 10% da obra contempla esses itens é um chute. Então, a maneira correta é discriminar, levantar, orçar, cotar, enfim, fazer todo o processo que a gente já explicou, certo? E aí, fazendo a transcrição direta, transcrevi aqui meus itens. Para todos eu coloquei a mesma observação, condizente com o prazo de construção e as particularidades da construtora, e todos eles são medidos em meses. Por quê? Porque a mão de obra nos orçamentos, ela pode ser medida em mês ou em hora, certo? E isso gera algumas alterações no cálculo de alguns itens na finalização do orçamento, que são os encargos sociais, mas não é algo que interfira aqui no levantamento, certo? Não se preocupem que na aula vocês vão ver, aqui você só tem que se preocupar com quantidade, unidade e observação, que são observações tanto para quem vai utilizar esse orçamento, saber o que você pensou, como coisas para si mesmo, para o profissional lembrar as considerações que ele fez, certo? Nesse caso eu optei por levantar por mês. E aí vem, bom, se são coisas levantadas por meses, elas vão ter a ver com o prazo da minha obra, que eu considerei 4 meses, certo? E aí, o que eu poderia colocar? Bom, eu poderia colocar 4 em todos esses itens, mas faz sentido? Lembre-se, o melhor orçamento do mundo, o melhor orçamento dessa obra é o mais caro, porque é o que não esqueceu nada. É o mais caro, obviamente, sendo tudo
tecnicamente justificado e não tendo levantamentos errados. Mas a gente também tem que ter um mínimo de noção do que faz sentido, certo? Poxa, e por mais que a pessoa não tenha experiência com obra, ela consegue ter raciocínios aqui, como por exemplo, cara, não precisa de um engenheiro residente por 4 meses nessa obra, certo? Eu posso fazer uma consideração aqui para diminuir de que o engenheiro passa só metade do dia, aí diminuir esse tempo pela metade, mas ainda assim eu considero muito. Se eu considerar aqui de um turno de 8 horas diárias, ele passa 2, ou seja, 1/4 do tempo, eu consideraria aqui só um mês de engenheiro, certo? O mestre de obra não. O mestre de obra tem que estar na obra do começo ao final. O apontador tem que estar na obra do começo ao final. É lógico que, via de regra, como que funcionaria uma obra dessa na realidade? Não teria engenheiro, só teria um mestre, não teria apontador e, se muito, um vigia. Mas, novamente, a realidade é baseada no que quem vai construir deseja. Mas a gente orça da maneira correta. E aí, se for você que for construir, sugiro que você faça da maneira correta. Se for outra pessoa, ela vai avaliar o seu orçamento e você vai ter contabilizado tudo. Ela nunca vai poder lhe responsabilizar por ter esquecido algo. Ela pode muito bem olhar e dizer, não, na minha obra não vai ter engenheiro, retira esse item. Só excluir, morreu. Nosso levantamento é completo. Então, eu vou considerar que o mestre e o apontador estão na obra desde o começo. O vigia, eu vou considerar só 3 meses. Por quê? Aí você pergunta, Afonso, está tendo conhecimento de obra de novo? Não, você poderia considerar os 4. Mas, via de regra, no último 1 ou 2 meses da obra, nesse caso só 1, porque é uma obra pequena, a casa está fechada. E quando a casa está fechada, ela já tem as esquadrias instaladas, você já consegue trancar. E aí a casa já se torna segura, não tem mais a necessidade de vigia. Mas, novamente, isso é algo totalmente pessoal da construtora. Às vezes a construtora, a região que eu estou trabalhando é muito perigosa, vou deixar a vigia mesmo depois de fechar a casa. Certo? Depois eu tenho a alocação de andames e escoras. E aqui é um item interessante. Esse item, ele pode estar distribuído em todos os serviços que tem necessidade de andames e escoras, ou ele pode vir aqui em separado, certo? Isso é particular do orçamentista. Eu sugiro vocês separarem porque fica mais fácil de visualizar os valores. Só tem que tomar cuidado para não contabilizá-lo 2 vezes na hora de fazer o orçamento. Mas aqui fica mais fácil de entender. E aí, beleza, faz sentido eu considerar que do começo ao final da obra eu vou ter andames e escoras alugados? Não, porque, via de regra, eu só utilizo isso em alguns serviços. A parte de andames aqui, eu vou precisar de 2 meses. Aqui já é experiência de obra mesmo. E a parte das escoras, eu vou considerar aqui meio mês. Esses itens aqui, realmente, eu estou trazendo uma coisa que é a experiência de canteiro. E aqui ainda está exagerado, porque eu não preciso de 2 meses de andames nessa casa, não. O que eu sugiro? Se você não tem experiência de obra, não coloque esses itens aqui. Ou pergunte para a equipe de construção, ou simplesmente deixe sem eles estarem aqui no canteiro de administração local, porque eles vão ser contabilizados em todos os itens. Ou seja, por exemplo, eu vou escolher lá um serviço alvenaria em altura maior que 3 metros, ou seja, uma alvenaria alta. Para executar ela, preciso de andame. E aí, lá dentro do serviço de andame, vai ter um valorzinho para andame. E aí eu não preciso contabilizar ele aqui, certo? Eu vou deixar ele aqui dessa forma. Fica aí a informação para vocês, mas poderia ser feito de outra forma, certo? Bom, gente, vamos seguindo com o nosso levantamento. Agora seriam os itens de infraestrutura e superestrutura, certo? Mas, como o nosso aulão é um aulão simplificado, a gente não tem acesso aos projetos de infraestrutura e superestruturas. Existem alguns itens dessa macroetapa 3 e 4 que estão relacionados ao projeto de arquitetura, como é o caso do baldrame. Mas, até para levantar isso, a gente teria que ter alguma ideia de como seria feita essa estrutura. Eu, por experiência, sei exatamente como é feita a estrutura de uma casa dessa, certo? Ou poderia calcular. Mas não é o intuito aqui. O intuito aqui é a gente conseguir extrair o máximo do nosso projeto, certo?
E futuramente, em outros aulões, a gente ir para aquela nuance de não tem os projetos, o que eu faço? Que a gente vai efetivamente, com base em experiência, desenvolver um método para conseguir orçar esses itens, certo? Mas para esse primeiro aulão, o objetivo é extrair o que a gente conseguir do projeto arquitetônico. E bacana, chegamos no itens paredes e painéis, do qual a minha AP só pede que eu levante a alvenaria, que é levantada em metro quadrado. E aí a gente finalmente vai iniciar os levantamentos aqui no Revit, certo? Para levantar grande parte dos itens aqui no Revit, eu vou me utilizar da funcionalidade das tabelas, certo? Vocês vão ver que para alguns itens vai ser mais simples a gente simplesmente contar a quantidade deles quando for necessário, vocês vão ver, mas para grande parte também vai ser muito importante que a gente use a funcionalidade das tabelas, certo? E isso está intimamente ligado com as famílias que eu usei, os tipos que eu usei e as propriedades que eu coloquei durante a minha modelagem, durante a execução do projeto, certo? Então vamos lá, vamos fazer o levantamento das paredes. Então eu venho aqui, clico com o botão direito, nova tabela, e aí eu vou buscar pelo item que eu quero, certo? Que aqui no meu projeto tá como paredes, certo? O que a gente falou foi, bom, Afonso, eu preciso da área de parede, então eu preciso, é uma das propriedades que eu vou colocar na minha tabela, certo? Dentre todas que estão aqui. Só que é interessante que num levantamento, já que você vai ter essas tabelas, você peça algumas informações a mais, porque elas podem ser úteis para levantamentos posteriores. Então, é sempre importante que a gente coloque algumas informações. Por exemplo, a altura da parede é uma informação importante. Os comentários de tipo, comprimento da parede, certo? Nada disso aqui é uma regra. Eu poderia colocar, vai depender do meu levantamento, que nesse caso está classificado pelo tipo, porque vocês vão ver que existem paredes aí que foram colocadas com revestimento, com textura, com pintura, então isso já está devidamente separado, mas eu vou colocar também outras informações que podem ser úteis, que eu posso utilizar ou não, certo? Aqui é muito pessoal da forma que você fez o seu levantamento. Então eu coloco aqui o tipo e coloco a área, que é a informação mais importante. Legal. Eu vou gerar a tabela, ela vai vir aqui dando a altura, alguns comentários vazios, alguns com o cômodo, o comprimento, a família, o tipo, porque pode ser paredes de alvenaria, que é realmente o que foi modelado como parede, e os revestimentos, que também foram modelados na família parede, mas que é a latex PVA branca, que é a pintura interna, o revestimento cerâmico, que é nas regiões de banheiro, bancada da cozinha, certo? A textura com quartzo e o outro revestimento que for necessário. Beleza. Só que eu não quero essa tabela dessa forma, certo? Existe uma série de plugins no Revit que melhoram a trabalhabilidade das tabelas do Revit, que não são como o do Excel, elas não são tão maleáveis como a do Excel. Só que para o nosso levantamento é suficiente, certo? Mas existem plugins que facilitam você exportar isso aqui para o Excel, você trabalhar melhor com elas. Mas no momento, para a gente, o que a gente precisa? A gente precisa do total de cada tipo, certo? Isso aqui para a gente já é suficiente. Então, eu vou pedir para o Revit, eu vou clicar aqui em classificar, agrupar, eu vou pedir para ele agrupar por tipo, de forma crescente, e vou desmarcar essa opção, itemizar cada instância, que não vai separar de um por um, vai pegar todos e vai somar. E aí eu clico em OK. E aí eu tenho um problema, ele está me dando variável, ou seja, ele pegou as áreas dessas paredes e viu que elas assumiam valores diferentes, e ele não me dá o valor, certo? Mas aí eu venho aqui em campos, em formatação, filtro de área, e ao invés de eu botar nenhum cálculo, eu peço para ele calcular os totais. E aí agora ele vai, eu já pedi para ele classificar e agrupar por tipo, e para que ele some a coluna das áreas. E aí ele me entrega os valores que eu quero, que eu tenho. Eu nem precisava de todas essas colunas, mas como eu falei, eu gero a tabela com uma folga, porque vai que eu preciso das informações depois. E aqui eu já tenho
a informação da alvenaria que eu queria, 286,37. Então eu venho bem aqui, 286,37. E eu também já tenho informações de pintura interna, revestimento cerâmico e textura com quartzo. Tá certo? Então isso já me traz uma série de informações importantes. Tá certo? E aí a gente segue na próxima parte do vídeo com o levantamento da próxima etapa, que é a nossa etapa de cobertura. Tá joia? Então, gente, tô voltando outro dia aqui para regravar essa aula de cobertura. O vídeo deu problema, é por isso que eu tô com outra roupa, tá? Mas não se preocupem, vocês vão ver que tem algumas tabelas que foram criadas aqui no nosso projeto, que são para as aulas seguintes, mas todas eu vou explicar posteriormente, né? O vídeo segue normalmente. Então, antes da gente iniciar a próxima etapa, que seria a etapa de cobertura, uma coisa interessante que a gente tem que ver é, na minha tabela de parede, eu já contabilizei o muro. Se eu clicar aqui em revestimento, vocês olharem aqui, ó, ele contabiliza exatamente a parte do muro. Então, acaba que eu não vou ter perfeitamente separado a alvenaria e os itens que conferem a alvenaria, o chapisco, reboco, o que for necessário de estrutura, separados entre a casa e o muro, certo? Por hora, como a minha modelagem trouxe dessa maneira, vou manter assim. E se durante esse aulão ou os próximos for necessário a gente separar, a gente separa, beleza? Porque o ideal realmente é que o muro seja tratado como uma etapa à parte, mas nem sempre isso é necessário. Então, por hora, aqui no nosso muro, a gente pode excluir a etapa, tá bom? Beleza. Fora isso, gente, uma coisa interessante de ser observada, que vai alterar aqui na nossa... Até um conceito que eu disse que ia explicar depois, e que vai alterar aqui na nossa cobertura, é o fato da casa ser geminada. O que é geminada? Geminada, enfim, tem outros termos para se referir a isso, é quando a parede externa da casa, aqui nessa lateral esquerda, é justamente o muro, certo? Isso é feito muitas vezes para economizar ou por alguma configuração de terreno, para aproveitar melhor, porque existem legislações que permitem, como nesse caso aqui, somente um recuo lateral e no outro lado não, certo? Mas isso vai interferir em alguns itens que eu vou já chegar para vocês, tá bom? Então vamos para nossa EAP, nosso guia geral, ela que nos orienta a tudo. E minha cobertura está separada em cobertura, chapim, calha e rufo. Beleza. Bom, se eu tenho que levantar cobertura, chapim, calha e rufo, eu tenho que saber o que é cada um desses. A cobertura, nesse caso, ela já está se referindo tanto à estrutura da cobertura, independente de qual seja o material, se é uma cobertura em madeira com telha cerâmica, uma cobertura metálica com telha termoacústica e por aí vai. E fora isso, chapim, calha e rufo. Eu trouxe aqui para explicar para vocês o que é cada um deles, certo? O chapim, ou pingadeira, ou chapeuzinho de muro, tem gente que chama assim. Ele é esse item aqui que vocês estão vendo, e como o próprio nome já está dizendo, ele é uma pingadeira. Ele é justamente para qualquer água que cair no topo do muro não escorrer por ele, porque isso danifica ao longo do tempo o revestimento e principalmente a pintura do muro. Então a gente coloca essa pingadeira, certo? De uma maneira que, vamos dizer assim, diminui a necessidade de manutenção do muro, preserva a pintura e a beleza daquele item por mais tempo, tá certo? Aí tem chapim feito no local, em concreto, pré-moldado, chapim de PVC, tem vários. O mais comum é o pré-moldado ou moldado em bloco de concreto, tá certo? Bom, o segundo item é o rufo. O rufo, ele é esse item aqui que vocês estão vendo, nesse caso aqui é um rufo metálico, isso aqui provavelmente é chapa galvanizada, zinco, alguma coisa do tipo. E para que ele serve? Bom, imaginem que eu tenho um telhado que se encontra, a parte superior do telhado, certo? Se encontra com uma parede de alvenaria, por exemplo. Essa região aqui entre o telhado e a alvenaria, ela é mais suscetível a infiltrações. Então, para evitar isso, a gente coloca esse item aqui, que é o chamado rufo, que também tem vários materiais, certo? Para o nosso projeto, se vocês observarem bem, não há necessidade, porque ele a cumieira fica bem na região central e nessas laterais aqui, na parte mais baixa, não é o rufo que resolve o problema. Então, a princípio aqui a gente não vai precisar, mas já citando para vocês.
lembre-se, é tão importante quanto eu saber se eu preciso e quanto eu preciso, é eu saber que eu não preciso, porque isso é um custo a ser contabilizado a menos, certo? E por fim a gente tem o terceiro item, que são as calhas. As calhas ficam na parte inferior das águas do telhado e elas são elementos do sistema pluvial. Elas recebem as águas que escorrem pelo telhado e direcionam isso para a instalação pluvial, para ir, aí tem vários caminhos, para ir ou para a rua, ou para um tanque de detenção, ou para qualquer que seja o sistema de drenagem utilizado na residência. Tá certo? Então, agora a gente já pode levantar, certo? Eu gerei uma tabela de telhado aqui, mesmo procedimento de todas as outras tabelas, e ela é bem direta. Ela me dá a área de telhado, certo? A estrutura e o telhamento são levantados pela área de telhado, certo? É a área essa que é levantada com inclinação, certo? No caso de levantamentos à mão, basta você pegar a área quadrada que esse telhado, em projeção, que esse telhado representa, e multiplicar por um fator, que nada mais é do que a tangente do ângulo, certo? Depois eu coloco essa tabela, eu vou ver se eu coloco essa tabelinha aqui nos arquivos em anexo desse aulão, tá bom? Mas aqui no Revit é tudo mais fácil, já pego pronto. Então, 101,32 metros quadrados. Então, metros quadrados, 101,32, dado extraído do Revit. Legal. Os outros itens, se vocês observarem, eles são os itens bastante longitudinais. Então, via de regra, eles são levantados como metro linear, certo? O rufo já é 0, como a gente viu. E agora eu vou levantar calha e chapim. Bom, o chapim tá fácil, certo? Eu basicamente tenho que levantar o contorno do muro, certo? Se eu fosse separar muro e casa, eu teria que pegar esse chapim aqui, certo? Porque eu não posso imaginar que esse telhado aqui, é lógico, isso aqui porque não foi feito esse detalhamento no projeto, que enfim é um pormenor muito específico, mas é meio óbvio que eu não vou pegar as águas que caem nesse telhado aqui e jogar para casa do vizinho, para o terreno do lado que seja. Isso não faz sentido, né? Eu tenho que imaginar que esse telhado vai chegar um pouco abaixo desse muro, ser recebido por uma calha, certo? E que naturalmente esse muro vai ter chapim. Eu separaria, se eu estivesse separando muro de alvenaria, mas como não foi aqui, eu simplesmente vou levantar, certo? E aqui é medida linear simples, certo? Deixa eu... Aqui é medida linear simples, eu vou levantar aqui pelo sem cobertura, que é mais fácil. E aí é só eu vir aqui em modificar, medir distância entre duas referências e vim aqui. Se vocês observarem, o chapim tá até... Então eu tenho 20,17. Eu tenho 8,18 e eu tenho 20,17 do outro lado, certo? Então eu tenho de chapim igual a 2 vezes 20,17 mais... Qual é o outro valor, gente? 8,18, certo? Mais 8,18, então deu 48,52 metros de chapim. E de calha, mesma coisa. Eu posso vir bem aqui para a região que tem a cobertura, então eu vou ter calha desse lado, eu vou vir no meu 3D, né? Eu tenho calha desse lado e desse lado, certo? Então basta eu pegar essa medida, que é de 13,65, e multiplicar por 2. Então, igual a 13,65 vezes 2. Pronto, concluindo assim o meu levantamento da cobertura. O que é interessante saber? Aqui eu estou levantando esses itens de maneira genérica. Cada um desses itens, isso não vale só para cobertura, ele tem especificações. Essas especificações vêm da onde? Ela vem do projeto arquitetônico, ela vem da equipe de construção, elas vêm da necessidade técnica, certo? Então, a maior parte delas deve vir do projeto ou da equipe de construção. Dificilmente você não vai ser nenhum nem outro. Mas supondo que você seja um orçamentista terceirizado e que não tem qualquer acesso à equipe de construção nem ao projetista. Bom, aí eu vou te dar futuramente alguns know-hows do que é mais corriqueiro, certo? Mas não se preocupe, senão é algo que cabe você especificar, certo? Por quê? Porque essa calha, como eu mostrei, a calha pode ser de zinco, pode ser de PVC, pode ser de alvenaria, tem uma série de situações. E aí eu vou futuramente mostrar para vocês o que é mais comum. Para um caso desse aqui, a cobertura é em madeira e o telhamento cerâmico. A calha,
provavelmente PVC ou metálica, o chapim pré-moldado ou moldado em bloco de concreto e o roof de concreto também, que não, o roof nem é necessário, mas se fosse, seria isso, certo? Isso é uma ideia, mas é como eu estou dizendo para vocês, os diferentes tipos de materiais, quase sempre existe mais de uma opção para cada situação, tá? E aí, finalizando isso, a gente pode seguir para o forro, tá bom? Bom, gente, agora a gente vai seguir com o forro, certo? Que pela nossa EAP contempla o forro, as sancas e os detalhes em geral que envolverem aquele forro. No caso da nossa casa, vai ser um forro em gesso comum, certo? E que a gente vai levantar do Revit, certo? Mas existem outros tipos de forro, forro de madeira, forro de PVC e por aí vai. Legal. O que é interessante a gente ver? Aqui vai ser um caso muito similar ao da cobertura, certo? Se vocês observarem, o forro está devidamente modelado, mas a princípio ele não demonstra nenhum detalhe, sancas e afins, porque realmente isso não foi modelado. Então, o que a gente pode retirar daqui é o forro, e eu até já fiz a tabela, certo? Forro 58,22 metros quadrados. Legal. A princípio o projeto não mostra sancas nem detalhes. E aí vai do orçamentista decidir se ele vai considerar alguma coisa, vamos dizer assim, como uma folga, uma segurança, ou que ele tenha pelo menos a curiosidade de questionar o projetista. Olha, não vai ter nenhum tipo de detalhe, porque isso é algo não muito comum, certo? Eu vou fazer um levantamento de sanca aqui de um valor qualquer, só para começar folga, já que eu não tenho como tirar a dúvida com o projetista agora, e principalmente para ensinar vocês a levantar sancas, porque é um levantamento diferente, certo? A sanca, ela pode ser medida em metro ou em metro quadrado, certo? E aí eu vou entrar nesse mérito aqui com vocês. Uma sanca de gesso, esse aqui como vocês podem estar vendo, é esse detalhe no forro. Se eu quiser contabilizar ela como metro linear, eu vou contabilizar o contorno desse perímetro, certo? Se eu estiver olhando para cá, gente, é porque eu estou olhando para a tela do computador para mostrar para vocês. Esse perímetro, certo? Que é o perímetro onde vai ser realizada a sanca. Só que eu tenho que repassar, eu tenho que anotar o tipo de sanca. Se é uma sanca em L, se é uma sanca que tem essa subida e essas dimensões. Isso é muito importante. Beleza. Mas eu também posso levantar ela em metro quadrado, certo? Que é o que eu vou fazer aqui. E aí, como que vai ser feito? Como que vai ser realizado essa medida? Eu faço o comprimento desse detalhe, que no caso aqui, só pegando um exemplo fictício, seria de 0,16 mais 0,4020, 0,28 vezes esse perímetro, certo? Que eu vou considerar aqui que é 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 10. Então, eu teria que vou sair da foto. Eu teria que a minha sanca em gesso seria 0,28 vezes 10, ou seja, 2,8 metros quadrados de sanca em gesso. E aí eu anotaria as dimensões dela aqui. 16 por 8 por 4 centímetros, certo? Só que isso aqui foi só um exemplo fictício, tá? Para mostrar para vocês como que isso seria realizado, certo? Mas o nosso projeto não contempla. Eu posso ou não deixar esse valor aí, tá certo? Mas dito isso, está levantado o nosso forro, certo? E agora a gente pode seguir para a parte de impermeabilização. Bom, gente, o item de impermeabilização vai ser outro item que a princípio a gente não vai fazer o levantamento, certo? Por quê? O que eu vou dar aqui para vocês são noções de como levantar o item de impermeabilização. Porque ele é um item que ele depende muito da técnica construtiva que vai ser aplicada, certo? Eu vou dar uma ideia para vocês do que é usual e de como isso seria levantado, mas é algo que depende do rigor construtivo, padrão construtivo, região, uma série de coisas que é facilmente levantável, porque eu vou dar um padrão para vocês que funciona. Só que também depende de informações de infraestrutura e superestrutura, que por hora nós ainda não temos. Mas não se preocupe, todos esses itens que estão sendo pulados, no aulão futuro, finalizando o orçamento, a gente vai voltar, vai dar um jeito para eles,
tá certo? Eu só não vou levantar agora, porque agora o foco é o projeto arquitetônico, tá bom? Então, olhando aqui minha impermeabilização, eu já coloquei. Minha AP diz que é bastante variável, tem impermeabilização de vigas baldrame, paredes, áreas molhadas e entre outros. Qual é o bizu que eu dou para vocês? Acima do baldrame e abaixo de toda a parede, em algumas outras regiões, ou seja, na minha infraestrutura, correm vigas baldrames ou cintas de impermeabilização. E elas sempre têm que ser impermeabilizadas com frio asfalto, que é essa pintura asfáltica aqui em emulsão asfáltica, ó, baldrame, aqui vão subir os pilares e as paredes, e tá aqui, ela é impermeabilizada. Como que eu levanto essa área? Muito simples, é a altura, largura e altura, então eu somo esse U e multiplico por esse comprimento, beleza, tem uma área de frio asfalto, que a gente chama, né, que é emulsão asfáltica. Legal, sempre tenho que permeabilizar dessa forma? Sempre tenho que permeabilizar dessa forma. E eu dou a sugestão para vocês que baldrames acima de 80 centímetros, ou seja, baldrames muito altos, também devem ser impermeabilizados completamente com o frio asfalto, certo? Isso é uma dica construtiva, mas que eu acredito seja bastante útil. Segunda maneira de que locais que são necessários impermeabilizar são as áreas molhadas, certo? E aí eu vou impermeabilizar com argamassa polimérica, certo? Que é essa argamassa aqui que é passada na parede. Beleza. Todo local impermeabiliza com argamassa polimérica? Não. É só em área molhada que eu posso usar? Não. A argamassa polimérica, ela via de regra vai ser utilizada em locais que vão ser impermeabilizados, que precisam manter uma aderência. Por exemplo, banheiros vão receber revestimento. Eu não posso permeabilizar com algo que vai retirar a aderência daquela superfície, senão eu vou ter problema para assentar aquele porcelanato, aquele revestimento, certo? Tendo a área dos locais e definindo que é com argamassa polimérica, basta levantar a área do piso, certo? É piso e vamos dizer aí que 15 centímetros nas paredes. Então é uma área simples de levantar, mas novamente, padrões construtivos, certo? E eu também sugiro que em algumas regiões, por exemplo, muro, essa região externa bem aqui, né, só um minutinho, gente. Só retirar aqui essa parede pra gente olhar melhor. Essa parede aqui, ela recebe água da chuva, então ela pode gerar uma infiltração, ela tem um respingo, ela tem um respingo sobre ela. Então é de bom tom que se faça essa impermeabilização, mas isso já é uma dica construtiva e não de orçamento. Por quê? Porque a maioria das empresas não faz isso, então isso não entra em orçamento, mas é algo que pode ser contabilizado. E aí, isso varia de local para local, mas eu diria que pelo menos os 50 primeiros centímetros da parede devem ser impermeabilizados, tá certo? Mas o ideal é que, se você estiver tendo problemas com isso, você procure um profissional especializado em impermeabilização. Mas aqui já é um know-how básico para obras residenciais que resolve 95% dos casos. Impermeabilizar as vigas baldrame, impermeabilizar as áreas molhadas, impermeabilizar as paredes que têm contato direto com a água, respingos, chuva, etc. E impermeabilizar lajes descobertas, que não é o que não tem aqui, por isso que eu não citei, tá certo? E é basicamente isso. Nossa próxima macroetapa é a macroetapa de revestimentos, certo? Que contempla chapisco, emboco, reboco ou massa única e revestimento cerâmico, certo? O chapisco é medido em metro quadrado. A questão do emboco, reboco ou massa única vai muito da região e da forma que isso é chamado. Existe uma confusão em meio a esse nome, e o que, pelo menos aqui na minha região, chamam de reboco, é o que a gente chama de massa única. É quando você já faz o preenchimento da parede, acertando a superfície, já deixando no resultado final, no resultado final necessário para aplicação ou da pintura ou do revestimento cerâmico, certo? De toda forma, o levantamento desses itens é simples e já está nas nossas tabelas, porque a alvenaria vezes 2, porque tem de um lado e de outro, é o que eu tenho de chapisco e reboco, certo? Só que aqui tem uma questão. Se vocês observarem pelo nosso projeto, ele contempla
que a parte externa, ou seja, as imediações dos outros terrenos dos vizinhos, seriam chapiscadas, rebocadas e pintadas, o que não faz sentido, certo? Por quê? Porque não faz sentido assim, isso aqui só é feito para ficar bonito na apresentação. Mas eu preciso ter a quantidade de alvenaria do muro para, consequentemente, eu só considerar o muro chapiscado e rebocado e pintado e o que quer que seja por dentro, certo? Mas isso é fácil da gente extrair, certo? Esse revestimento bem aqui, se vocês olharem ele no 3D, ele considera exatamente a parte externa do muro, certo? Então, se eu tenho a área 145,22 e eu tenho a altura 3, é só fazer essa divisão, que eu vou anotar bem aqui só para 145,22 dividido por 3, que eu estou sem minha calculadora, 48,4 metros quadrados, ou 48,4 é o comprimento do muro, e 145,22 é a metragem quadrada de chapisco, ou a metragem quadrada de alvenaria do muro, certo? Então, a princípio, meu chapisco e o meu reboco seria apenas pegar 286,37, que é a alvenaria, e multiplicar por 2, 572,74. Beleza. Só que eu tenho que descontar a parte externa do meu muro, que é justamente 145,22. Então, eu vou botar aqui menos 145,22 e eu chego no valor correto, certo? Isso aqui é só para vocês se atentarem nesse tipo de questão, de que nem sempre eu tenho essas contas básicas, por exemplo, chapisco é o dobro do chapisco, reboco é o dobro da alvenaria, mas eu tenho que contabilizar de maneira inteligente, analisar de maneira inteligente, na verdade, se eu vou executar isso em todos os locais, certo? Porque não faz sentido eu rebocar a parede do vizinho. E por fim, eu preciso levantar o revestimento, que também já está aqui. É esse revestimento cerâmico, que se vocês observarem bem aqui no térreo, ele contabiliza, o contorno dos banheiros e essa parede da cozinha, certo? Então eu tenho que o meu revestimento cerâmico é 47,38 metros quadrados, 47,38 metros quadrados. E assim rapidamente eu finalizo minha macroetapa dos revestimentos. Para vocês verem, né? Tem etapas que a gente realmente tem que fazer na mão, tem que conhecer um pouco mais, mas isso vem muito da modelagem. Como a modelagem foi feita pensando na parte de revestimentos, por exemplo, eu já tenho todos os quantitativos extraídos praticamente de forma instantânea. Retornando aqui para o nosso EAP, a nossa próxima macroetapa é de pavimentação. Pavimentação consiste em quê? Consiste no piso interno da casa, contrapiso, rodapé, passeio, meio-fio, sarjeta, piso externo, garagem e toda a parte da calçada, né? Que é externa ao projeto, não está contemplado no projeto, mas que eu, como bom orçamentista, tenho que raciocinar. Poxa, eu também sou responsável pela demolição, construção da calçada, manutenção, enfim. Então eu tenho que contabilizar isso no orçamento. Beleza, vamos para o projeto. Aqui vamos para o orçamento, para o nosso levantamento de quantitativos. Aqui eu tenho um caso interessante. Eu fiz a EAP dessa forma, mas o meu projeto veio mais detalhado do que a minha EAP. Maravilha, certo? Então quando eu fui repassar os itens aqui para o meu levantamento, eu repassei como piso em porcelanato, contrapiso, rodapé, piso externo, intertravado, piso externo concreto telado, grama, passeio intertravado, que é a calçada, né, do lado de fora da casa, meio fio e sarjeta. Por quê? Porque quando eu gerei a minha tabela de pisos, e vocês vão ver ela aqui, prontinha, certo? Aqui eu só foi retirado da mesma maneira que a gente retirou todas as outras. Ele traz os tipos de piso, foi trazido na modelagem, o Revit traz os tipos de piso detalhados, certo? Então eu consigo detalhar mais, o que é positivo. Por quê? Porque se o meu projeto especificou vários tipos de piso, eu tenho que levantá-los separadamente, porque cada um vai ter um valor, certo? Então vamos lá para o processo. Primeira coisa que eu tenho aqui, piso em porcelanato, 66,54 metros quadrados. Legal.
Contra piso interno, mesma coisa do piso em porcelanato de cerâmica. Por que eu posso fazer por que eu posso concluir isso? Porque dentro da casa só tem piso cerâmico e só de um tipo, conferido no projeto. Beleza, o rodapé não está aqui, eu levanto ele já já. Piso externo intertravado. Bom, meu piso intertravado, 18,52 metros quadrados. Legal. Piso externo em concreto telado, 18,26 metros quadrados. Grama. Bom, de grama eu tenho 49,45 metros quadrados. O passeio intertravado, que é a minha calçada, é aquilo que eu falei para vocês. Não tem calçada desenhada aqui, certo? Mas eu tenho que considerar aqui que eu tenho, por exemplo, uma calçadinha com 2 metros de largura, pelo menos, por 8, né, que é essa dimensão do terreno, ou seja, 16 metros quadrados, que vai ser feita em algum tipo de piso, que nesse caso, como não está especificado, mas como esse aqui é intertravado, eu considerei que aqui também é intertravado. Então, 18, eu vou considerar também 16 metros quadrados. E aí é interessante que eu coloque aqui que consideração de calçada 8 por 2 metros, certo? E eu tenho que considerar também meio fio e sarjeta. Bom, meio fio e sarjeta é no comprimento da calçada, aqui. Então seriam 8 metros de meio fio, 8 metros de sarjeta. Mas via de regra, é bom às vezes essa calçada, pelo menos aqui na nossa região, muitas vezes ela não tem uma boa manutenção por parte do poder público. Então, via de regra, você faz toda a demolição da calçada e refaz ela. Quando você faz essa demolição, você acaba tendo que demolir um pouco da calçada dos vizinhos. Então é interessante que você considere de meio fio e sarjeta 1 metro a mais dos dois lados. E de calçada também. Então, na verdade, a minha calçada aqui são 20 metros quadrados, né? Porque eu pego 8, mais um, 10, vezes 2, 20. E de meio fio e sarjeta, 10 metros lineares, porque eles são medidos em metros lineares. Beleza. E aí, por fim, fica faltando só o meu rodapé, que nada mais é do que o contorno dos ambientes onde terá o rodapé, tá certo? E aí a gente chega no valor. Seguindo com o nosso levantamento, gente, a próxima marca etapa agora é a parte de esquadrias, vidraçarias e ferragens, certo? Então, basicamente, esse é um levantamento que vem quase que pronto. Por quê? Porque, via de regra, os projetos arquitetônicos já trazem o quadro de esquadrias, né, nas pranchas. Então, basicamente, aqui a gente tem que se preocupar com algumas coisas. O quadro de esquadrias, com todas as informações de cada uma das esquadrias, né? Altura, largura, peitoril, o tipo do material, o tipo da esquadria e suas ferragens, né? Que é a parte de fechaduras. Só que também é importante que a gente se preocupe com a parte de requadros, que é a parte de acabamento relacionado às aberturas das esquadrias, tá certo? Então, como que eu costumo sugerir que seja feito esse levantamento? É o seguinte, aqui a gente vai ter o quadro de janelas e portas, que são as esquadrias que tem no nosso projeto, e esses quadros, no caso do meu projeto, não vieram prontos, mas eu gerei aqui as tabelas de janelas com suas informações e de portas com suas informações. Esse serviço, via de regra, é um serviço terceirizado, que não é feito pela construtora. Então isso aqui vai para um orçamento com um terceirizado, uma empresa especializada de vidros ou um vidraceiro, certo? E uma empresa especializada em marcenaria ou um marceneiro. Então, a princípio, a gente ter apenas esses levantamentos nas tabelas é suficiente, certo? Se posteriormente for necessário, a gente transcreve isso para planilha, mas por hora não é necessário. E depois, além disso, como vocês podem ver aqui, quadro de janelas e portas, levantamento em anexo. Eu tenho que me preocupar com os requadros, que são os acabamentos, que em portas é esse U aqui, 2 vezes a altura mais a largura, e em janelas é o perímetro. Então, eu vou seguir com o levantamento a partir dessas informações. Então, por exemplo, para janelas eu vou pegar 1,10 mais 2 vezes 2, chega ao perímetro,
mais 1,10 mais 1,4 vezes 2, chego ao perímetro, somo todos os perímetros vezes as quantidades e chego nos requadros de janela. Já para a porta, vai ser 2 vezes a altura mais a largura, já que eu não faço o acabamento dessa parte de baixo, onde fica a soleira ou o próprio piso, quando não houver soleira, certo? E aí eu sigo esse procedimento para todos os itens, para todas as esquadrias, até chegar na minha metragem de esquadra, minha metragem de requadro, tá certo? Aí eu vou fazer essas contas aqui em off e trago o resultado para vocês. Bom, e tá aqui, galera, 30,24 metros de requadro de porta e 28,4 de janela. E a gente chega no valor total e finaliza a parte de esquadrias, tá certo? Só um adendo que esses quadros, eles vão nos levar a uma metragem quadrada de esquadrias, por tipo, né? Madeira, alumínio e vidro, de correr, maxiar, de abrir. E aí a partir disso que são feitos os orçamentos nas empresas especializadas. É lógico que é possível a gente orçar, a gente consegue os valores dessas janelas, então o quadro é mais do que suficiente para a gente chegar, é um levantamento mais do que suficiente, tá certo? Vamos seguir agora para o nosso próximo item. Bom, gente, a gente está finalizando nosso levantamento, aqui faltando os itens de bancadas, granitos, louças e metais, o item de instalações, que entra naquele caso dos itens que não tem no projeto, então a gente vai resolvê-los em um momento posterior, e a parte de pintura, certo? E o interessante nós fomos gerando tabelas ao longo desse aulão, e muitas das informações que estão faltando já estão em tabelas que nós já geramos, certo? Então vamos para a nossa EAP. Bom, na nossa EAP, esse é o item mais extenso, porque ele conta uma série de louças e metais e equipamentos e acabamentos que são necessários dentro de uma residência. Só que a parte interessante é que, tal qual as esquadrias, muitas vezes esse levantamento já vai vir do projeto arquitetônico, o que não é o caso aqui. Mas outra parte legal é que ele é um levantamento simples, ele é feito por contagem, número de itens e especificação. Bem simples, certo? Por que eu já expliquei anteriormente por que eu junto bancadas e granitos com essa parte de louças e metais, mas vamos simplificar a nossa vida. Vamos primeiro levantar as bancadas. E as bancadas, elas estão bem aqui na nossa tabela de pisos, porque elas foram colocadas, elas saíram na tabela de pisos. Eu só tinha retirado elas com um filtro para não aparecer quando a gente estava levantando pavimentação. Então eu já tenho aqui os valores de 1,19 e 0,35 para as bancadas e para soleira, beleza, com sua devida especificação. Então, tudo tranquilo. E a parte de louças e metais, eu vou explicar para vocês e como que a gente faz. É o seguinte, louças e metais contempla toda a parte de, como o nome já está dizendo, louças e metais. Torneiras, cubas, sifões, engates flexíveis, registro de pressão, registro de gaveta e por aí vai, certo? Até aí tudo bem. O Revit, esse projeto do Revit, ele já me trouxe alguma especificação da parte de peças hidrossanitárias. Eu gerei uma tabela aqui, como vocês podem ver. Só que a tabela não está muito completa, porque aqui ela só considerou bacias sanitárias, assentos, chuveiros, cubas e tanques. Então tá faltando muita coisa. Então, já que o projeto está completo, vamos fazer isso aqui na mão. Ou já que o projeto não está completo, essa parte de bacias hidrossanitárias, propositalmente, vamos fazer completo, vamos levantar, certo? E aí como que vai funcionar? É o seguinte, item a item é muito simples. Torneiras, todo mundo sabe o que é, contagem. Cubas, todo mundo sabe o que é, contagem. Sifões são essas peças que saem do ralo das cubas, das pias e dos tanques e ligam até a tubulação hidrossanitária para as águas servidas. Também é só contagem, ou seja, em todo local que tiver uma pia, uma cuba, um tanque, vai ter um sifão, certo? O engate flexível, por sua vez, ele é essa pecinha, esse metal, que liga da tubulação hidrossanitária até um ponto que precisa ser alimentado por água, como por exemplo, torneiras. Então, mesma coisa. Seguindo nos nossos itens, registros de pressão.
todo o registro de pressão ele entra no item instalações, porque ele é a peça registro bruto. O que entra aqui na louça de metais é aquele acabamento bonitinho que a gente pega para girar. E aí ele tem onde tem chuveiro. Todo chuveiro tem um registro de pressão. E registro de gaveta também é algo que vem das instalações, mas a gente vai considerar aqui nos ambientes. Um para cozinha, um para área de serviço, esse tipo de coisa. Um para os banheiros, um para cada banheiro, por aí vai. Lavatórios, não sabe o que é, bacia sanitária também, é contagem. Ducha higiênica e acessórios para banheiro é contagem. Ralos, via de regra se considera um para o box do chuveiro e um ralo para lavagem do banheiro próximo à bacia sanitária, certo? E os chuveiros e os tanques. Então, contagem. Eu trouxe esses dois elementos aqui porque talvez fosse o que vocês tivessem menos conhecimento. E aí a gente vai para uma contagem, certo? Então, vamos lá. Lá na cozinha, o projeto, vamos aqui para o térreo, ele me contabiliza apenas um tanque, mas eu achei por bem contabilizar duas cubas inox, certo? E cada cuba vai ter uma torneira de bica móvel. Bica móvel é aquela que você pega e consegue mexer, porque é melhor para cozinha. Então, entendam o que? Eu aqui estou alterando o projeto. Eu estou especificando algumas coisas que não estão lá. Por quê? Porque isso faz parte do meu papel como orçamentista e é algo que eu posso acrescentar. Não tem por que você olhar, cara, essa cozinha só tem um, mas... e você não questionar isso. Aqui eu estou fazendo um exemplo prático para vocês, onde eu estou alterando, para vocês verem que isso é possível, certo? Via de regra, a gente segue explicitamente o projeto ou questiona isso diretamente ao projetista. Mas aqui eu sou a mesma pessoa e é por fatores didáticos, certo? Bom, por fim, se eu tenho duas cubas, eu tenho dois sifões, certo? Que aqui eu considerei de inox. Por quê? Porque eu estou considerando um padrão melhor, mas existe PVC que é mais barato, por aí vai. Se cada cuba tem uma torneira, cada uma tem um engate flexível. E na cozinha vai ter um registro de gaveta, então eu preciso considerar esse acabamento. Beleza, saí da cozinha, vou para os banheiros. Em cada banheiro tem um lavatório, uma bacia sanitária de caixa acoplada, certo? Usa engate, porque aí tem uma variação aqui. Bacia sanitária de caixa acoplada, eu tenho que considerar um engate flexível, que é o que vai abastecer a bacia, que é aquele de apertar assim em cima. Caso fosse o convencional, eu não consideraria engate, ele é alimentado por um tubo de ligação. Ele não possui engate, ele possui um tubo de ligação na parte inferior, certo? Mas a diferença é só essa. Considero duas torneiras, uma para cada lavatório, duas duchas, dois chuveiros elétricos, dois registros de gaveta e dois registros de pressão. Os de gaveta são os registros do banheiro e os de pressão são os registros dos chuveiros. Considero 4 engates flexíveis, onde, eu vou ter engate flexível nas duas bacias sanitárias e nas duas torneiras, beleza? Aqui está tudo vezes 2, porque são dois banheiros iguais. 2 sifões para os lavatórios. Preciso de acabamento para os ralos, porque aqui eu só considerei ralo o acabamento do ralo só no do chuveiro, porque eu não considerei o do ralo de limpeza do banheiro, mas poderia ter sido considerado. Considerei 2 papeleiras, 2 cabideiros, 2 saboneteiras e 2 porta-toalhas, acessórios básicos, certo? Um para cada banheiro. Aí eu vou para a área de serviço. Na área de serviço eu tenho um tanque de fibra, certo? Se vocês olharem aqui, no banheiro eu coloquei só o básico. E no projeto, a princípio, não está especificado tudo. Não está aqui a parte de acessórios, não está a ducha, não tem um ralo. Mas tudo isso é algo que a gente tem que enxergar na hora que estiver levantando, certo? Aí aqui na área de serviço eu tenho um tanque, certo? Uma torneira de parede, certo? Área de serviço, se é de parede já está alimentada. O que isso quer dizer? É que essa torneira não precisa de engate porque ela é de parede. Mas se eu não considerasse ela de parede, eu tinha que considerar o engate, certo? E um sifão de PVC. E aí vocês vão percebendo as nuances aqui. Por que eu considerei um sifão de PVC aqui? Porque a área de serviço é uma área mais externa. Ela pode ter um padrão construtivo menos rebuscado, certo? Já dentro da casa eu considerei o sifão mais bonitinho, de inox e tudo mais, certo? E mais resistente. E por fim, eu considerei 2 torneiras de parede ao longo da casa para aguar essa grama ao redor.
entendeu? Então assim, gente, é um levantamento simples, mas que tem que ter todo esse conhecimento de tudo que pode ter dentro desse grupo, dessa macro etapa de louças e metais, certo? Mas eu acredito que com essas regrinhas aqui, vocês conseguem fazer um levantamento tranquilo. E é claro, isso aqui já é um plus, porque via de regra tudo isso aqui tinha que vir especificado no projeto, mas propositalmente eu deixei dessa forma para que a gente fizesse junto e eu conseguisse passar mais esse conhecimento para vocês, tá certo? E aproveitando o nosso ensejo, certo? O levantamento está aqui em anexo, eu vou fazer a parte de pintura. Bom, parte de pintura eu tenho selador, emmassamento, tinta e textura. Então, eu vou só repassar esses itens para cá e vou tirar eles lá do projeto com vocês. Eu volto já. Então vamos lá, gente. Trazendo a nossa EAP a parte de pintura, eu vou ter que levantar a pintura interna, que nesse caso é em látex PVA, externa, que é textura, selador e a parte de emmassamento, que via de regra gira em torno de massa acrílica e massa corrida, certo? Existem projetos com tintas especiais que até para a massa acrílica geralmente é para área externa e a massa corrida para área interna, mas tem projetos que exigem que tudo seja feito com massa acrílica. Existem tintas especiais que não é nenhuma das duas, é um emmassamento especial com um substrato próprio da marca, como por exemplo Diori, entre outros. Mas para um caso simples como esse, funciona dessa maneira. Então vamos lá. Naquela nossa tabela de parede eu já tenho essas informações. Eu vou ter 129,84 de látex PVA, certo? Aqui metro quadrado, 129,84. A parte de textura eu vou desconsiderar esse revestimento aqui, né? Foi o que a gente viu que é essa área externa, certo? Eu posso desconsiderar porque eu disse que não vou pintar isso. Então eu vou olhar aqui só textura com quartzo, 199,13 com o muro incluído, certo? E de selador eu vou ter toda a área de pintura. Então a soma desses dois que dá 328,97. Vou botar aqui 328,97. Beleza. Aí, detalhes interessantes. Via de regra, se eu pegar duas vezes onde tem alvenaria, ou tem revestimento, ou tem pintura. Então, eu deveria conferir por essa conta que o dobro da alvenaria tem que ser a soma de revestimento interno e externo e pintura interna e externa. Por que nessa casa não vai bater essa conta? Que vale para muitos projetos. Porque nesse caso aqui eu tenho uma região geminada, ou seja, a parede externa desse lateral da casa é o próprio muro. Então por isso que não bate. Mas essa é uma regrinha bacana para utilizar para conferir. E aí beleza. Então se eu parar para pensar, o que eu vou ter de massa corrida? Bom, eu vou ter exatamente a minha pintura interna. E aí o que eu vou ter de massa acrílica? A minha pintura externa? Não, porque nesse caso o projeto especificou uma textura em quartzo. E aí, essa textura mais simples, ela não precisa de emmassamento. Pode emassar, nem entrar nenhum prejuízo, mas ela não precisa de emmassamento. Então, o que eu vou precisar aqui é 0, certo? Já que eu não tenho pinturas externas. E aí com isso, gente, eu finalizo o meu levantamento. É lógico que na hora de passar para o orçamento, eu vou desocultar essas células, que são as células de valor. Eu ainda vou ter que transformar alguns desses quantitativos em mais de um serviço. Eu vou ter que revisar o meu projeto para ver se eu não esqueci nada. Eu vou ter que fazer algumas considerações, mas de modo geral, com isso aqui, eu consegui levantar com precisão tudo que eu podia extrair, ou quase tudo que eu podia extrair daquele projeto. O que falta? O que também falta? Agora eu resolver os itens que eu não tenho projeto, que isso vai ficar para um próximo aulão, e eu chegar nos valores, certo? Nos valores de cada um desses serviços, devidamente precificados e devidamente de acordo com a realidade de quem vai construir. Porque o nosso papel como orçamentista é fazer um orçamento justo, execuível, correto e dentro das particularidades e realidades de quem vai construir, certo? Porque tudo isso aqui vai influenciar naquelas etapas que eu já falei, de orçamento,
de planejamento, de execução, de acompanhamento e por aí vai, certo? Foi uma aula um pouco extensa, eu espero que vocês tenham gostado. E, enfim, muitas dúvidas podem surgir, mas eu vou estar aqui para tirar. Então deixa um comentário aqui embaixo, já curte, compartilha com quem você acha que esse conteúdo pode ser bacana. E eu espero estar aqui de volta em breve com mais conteúdo bacana sobre orçamento de obras. Valeu, galera, esse é o primeiro aulão de levantamento de quantitativos da Escola Santorini e é um prazer conhecer vocês. Valeu, abraço e até a próxima.